E aí, galera do Conjunto Extraordinário, mais um podcast para conta com grande galera sendo entrevistada aqui, influencers, empreendedores, pessoas aqui do nosso bairro, contando um pouquinho da sua vida, da sua história, né? Mais uma vez com meu amigo Raizão. Quem acompanhou os outros podcasts vai saber porque eu tô chamando ele de Raizão, né? Porque houve uma confusão. Até que enfim eu recebi um apelido merecido, né? Muito boa noite, meu vizinho que mora na primeira, na segunda, na terceira, na quarta etapa deste bairro que eu amo tanto. Em todas as etapas. Em todas as etapas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Conjunto Extraordinário. E aí, amém. Muito obrigado, galera, pela sua audiência. Não se inscreva de clicar no sininho, não se esqueça de se inscrever, né? No nosso podcast, de ativar o sininho e compartilhar com a galera e comentar quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast, contando um pouquinho da sua história, né, Raizinho? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, como é que eu faço pra ativar sininho? O que é que eu faço pra receber os próximos vídeos? Como é que é? Conta aí. Galera, é aqui embaixo, receitinha de bolo. Aqui embaixo tem um sininho no nosso canal do YouTube. Você vai clicar nesse sininho e vai lá ter a palavra todos. Clique em cima do todos, que você já vai estar inscrito e vai receber todos os vídeos do podcast do Conjunto Extraordinário. E é isso aí? Vamos Galera, embora? obrigado pela sua audiência. Vamos lá para a turma que nos ajuda, né? Que nos mantém aqui esse podcast, que vem nos ajudando e confiando no nosso trabalho, né? Auristela Supermercado, onde você encontra os melhores preços. Aqui a oferta lá é de segunda a segunda no Auristela Supermercado. Tem fruta, tem verdura, tem carne. Eles têm uma padaria que serve um delicioso café da manhã, almoço, janta. Então, recomendo vocês conhecerem. Eles têm 2 unidades, na rua Sargento Barbosa e na rua Coronel Fabriciano. Auristela Supermercado, o melhor para você. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar os seus imóveis, conta com a Face Imóveis, que tem uma equipe pronta, preparada, já está lá te esperando para comprar, vender ou alugar o seu imóvel aqui no Conjunto Ceará, em qualquer lugar de Fortaleza. Sempre tem gente perguntando a gente no direct, eu quero morar no Conjunto Ceará, eu quero vender minha casa, meu sonho é morar no Conjunto Ceará, onde é que eu compro uma casa, onde é que tem casa para vender? Conta com a galera da Face Imóveis, que com certeza eles vão te ajudar bastante. Face Imóveis, tamo junto demais. Tamo junto. I Love Lingerie, onde você presenteia sua mulher com as melhores lingerie. Você quer presentear, agradar sua esposa, chegar com aquele presentão? Entre em contato com a I Love Lingerie. Lá eles têm tudo que lingerie para você presentear sua esposa. Ponte da Tapioca, sou fã demais. Suspeito para falar do Ponte da Tapioca, porque gosto do pão, do bolo, da tapioca, Muito da bom. broaca, do café, do cappuccino. Sou fã demais. O Ponte da Tapioca que fica ali na Avenida Lens Maria, já quase na Avenida G, né? Isso, Já isso. quase na Avenida G, sou fã demais. Quem me conhece sabe que eu não saio de casa antes de ir para ir trabalhar, se não tomar o meu café lá do Ponte da Tapioca. Sem Tamo forró junto bucho. demais. Obrigado. Copiadora Central, onde você encontra todo tipo de serviço gráfico aqui no Conjunto Ceará. Eles trabalham com banner, trabalham com parte de plotagem em carro, trabalham com a parte de fachada, com gráfica, com impressão, foto 3x4, foto, o que você imaginar em serviços gráficos é na Copiadora Central. Recomendo vocês conhecerem, é referência aqui no Conjunto Ceará, Copiadora Central. Trevo Lavicar, vou repetir mais uma vez nesse programa. O homem, quando tá com o cabelo cortado É e com o verdade. carro lavado, o homem não quer problema com ninguém. O psicólogo do homem é o carro lavado. A Trevo Lavicar fica ali na Avenida L, do lado do terminal, papai. Não tem erro. Tá precisando, faz o que, Ney, lá? Lá faz polimento, faz higienização, faz parte de estética automotiva, tudo que você imaginar para seu carro e eles só usam produto da Vonix. Muito bom. Trevo Lavicar, tamo junto demais. E sem mais delongas, esse convidado mais que especial, estamos recebendo aqui hoje, é uma gratidão receber ele. Vem contar um pouquinho da história. É cria aqui do nosso bairro e hoje em dia ganhou o mundo. Rapaz, esse convidado aqui tá para brilhantar esse podcast hoje, tá, Raí? Mais uma vez, cumprindo a nossa promessa de trazer pessoas do Conjunto Ceará, valorizar quem está aqui com a gente, quem esteve aqui com a gente, quem ajudou a construir tudo isso aqui, a realização de um sonho, podcast do Conjunto Ceará Ordinário. E, claro, para valorizar quem é da nossa região. Isso, verdade. Mais uma E vez. para contar essa história maravilhosa, para inspirar você aí, que tá começando, que é aqui do nosso bairro, quer conhecer um pouquinho dessa história, então acompanhe esse podcast até o final, certo? Nosso amigo e querido Jonathan. Senhoras e senhores, o Homem do Sapato no nosso Homem do sapato aqui podcast. do nosso podcast, o cara cria aqui do nosso bairro e hoje em dia aí tá conquistando o mundo. E olhe lá, se não conquistar a galáxia, viu, meu Sucesso amigo? Cara, internacional. total, internacional Total. aí. Cara, muito obrigado, viu, de antemão aqui, por ter aceitado o convite.
Seja muito bem-vindo, meu irmão. Contar um pouquinho da sua história, né? Para as pessoas, os moradores aqui do bairro, que muitos perguntavam, né? Rapaz, o Jonathan, tudo mais conhecia, falava, né? Então o Foi um pessoal dos nomes pediu também muito. comentados. Muito comentado. Na nossa primeira caixinha apareceu já. Foi, verdade. E muita gente querendo saber um pouquinho da sua história. Então, cara, queria saber como foi assim, aqui o começo aqui no bairro, quando você chegou aqui, me conta aí um pouquinho da sua história, Jonathan. Oi, irmão, assim, muitíssimo obrigado, né? Fiquei muito feliz lá do convite e é uma honra, sigo a página, adoro isso. Você é ícone, você sabe, a gente já tinha compartilhado algumas dores também, né, do bairro, que eu não moro mais aqui, mas ainda tenho tia, mãe raízes também. Aqui, né? Todo mundo ainda mora por aqui. E tô muito feliz em estar aqui para poder até compartilhar uma coisa até que a gente compartilhou um pouco antes, né? Que eu nunca falo muito, sempre as pessoas me perguntam, mas do Jonathan, depois da Homem de Sapato. Depois do nome Homem de Sapato, que eu vou explicar hoje um pouco a história. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre antes disso, né? Sobre onde eu nasci, sobre onde eu me criei até os 30 anos de idade, né? Sou do Conjunto Ceará, sou defensor e para mim não tem bairro melhor do Ceará do que aqui. Então, assim, pra mim... O cara, quando ama o bairro, rapaz, é diferenciado, viu? Ele tava contando aqui nos bastidores aqui, rapaz, é uma história muito emocionante, que ele vai compartilhar com você, então não perde, viu? Acompanha até o final, não tira o olho da tela, viu? Sim, Jonathan, e aí, lá no começo, lá, quando você tava contando, compartilhando aqui com a gente, me conta aí, como foi o teu processo aqui no bairro aqui, sua vivência aqui no período aqui, quando você era adolescente, aqui no bairro, estudando nas escolas, conta aí um pouquinho pra gente, até a gente chegar hoje, quem é esse cara de referência, de inspiração para muitos jovens que vão estar assistindo aqui, né, sobre a sua história. Desde 2 anos de idade, moro aqui no Conjunto Ceará, moro com lá dos meus avós, por mais que os meus pais também são daqui, né? Mas moro desde os 2 anos de idade lá com os meus avós, na rua 416 aí, na última rua da C, ou na primeira rua da C, né? Vindo ali, então a gente tava compartilhando um pouquinho, eu chegando aqui, né? Pegando aquele trânsito todo ali da Rua Barbosa, eu lembrando, cara, que massa, né? E também já vou falar, aqui tem alguns gatilhos que me ajudam, né? Já tô deixando aqui algo bem importante, só quem sabe isso é a minha esposa, né? Que é minha esposa, minha sócia, a Renata, que quando eu tô muito pra baixo, na verdade, a gente tem momentos que você tá cansado de muita coisa e o meu momento de conexão é quando eu venho pra cá, minha tia já sabe, tem que deixar o meu sofazinho lá livre, onde eu me conecto, onde boto meus pezinhos no chão, né? Que é onde me ajuda muito pra, olha, segura aí o negócio aqui que você não é nada ainda, certo? E o que você construiu é só hoje, né? Que a gente não tem nada nessa vida, então é uma das coisas que a gente sempre comenta isso. Então, minha história aqui 100%, a gente estava compartilhando, estudei no Jardim da Mônica, né? Desde pequenininho, Colégio 9 de Junho, ali onde foram as minhas bases. Depois fui pro CEAM. Eu vi aqui até os últimos podcasts, eu vi alguns cortes lá e depois eu acompanhei do Robson, né? Do Robson, cara. A Tirinete jogou uma vez da orelha. Na verdade, é Tia Rocilda. Quem lembra aí lá da Tia Rocilda? Sim. O Jardas, filho dela, a gente era brother lá de sala. Mas que nostalgia. Eu era, inclusive, da banda lá do CEAM. Então, massa. E tu estudou até, não sei até quanto tempo lá? Eu fiquei no CEAM até a 8ª série. Aí é uma coisa aí que eu vou abrir o jogo aqui. Então, assim, que faz parte da minha história, faz parte da nossa construção, né? A gente sempre fala que eu ainda era muito novo. Como eu morava com os meus avós, e a gente sempre foi de origem bem simples, a nossa família é uma família simples, mas de muito trabalho, e principalmente as bases da minha avó, né? De muito trabalho. E eu era o único filho, eu era o único neto, eram 11 filhos, e o único que ela não estudou em escola pública. E o único que ela fez todo o esforço para estudar em escola particular. E tem uma particularidade bem interessante. E ela sempre falava assim, olha, no dia que você reprovar, você vai estudar em escola pública. Na verdade, nem falava escola pública, falava que você vai estudar no V4. Que é em frente à minha rua, né, e tal. Você vai estudar no V4, você vai estudar no V4. Como se fosse tipo assim, tu vai, desculpa o termo, vai pro inferno, né? Tipo assim, mas tu vai estudar. Particular pra ir pra pública. Só que neto de vó, filho único, aquele negócio todo,
eu não acreditava que eu ia, né? Então, assim, confio. era uma época Minha que eu não vozinha gostava vai de fazer estudar. isso comigo, não. E eu era muito relax, era uma fase que eu era muito rebelde, aquelas coisas todas. E reprovei na 8ª série. Que Tira, mano. aí ela foi. Reprovei na 8ª série, E aí, não ela te acreditei. colocou mesmo? Aí ela botou no V4. Foi mesmo. Botou no V4. Só que Vó eu raiz, é vó raiz. ela Vó botou no raiz V4. aí, meu irmão. E ela falava, as minhas tias que estão assistindo, meus amigos, meus pais, Renato também sabe, a turma sabe geral aí, e reprovei, né? E ela botou no V4. Mas também só demais. Eu fiquei uns 2, 3 meses no V4, fui pro V2. Também só pra não ficar no V4 também, que é um pouco mais distante, e fui pro V2. Por que eu gosto de falar disso? Né? É umas coisas que eu sempre falo para as minhas filhas, eu sempre bato isso forte, falo com amigos, reforço isso, falo até em algumas palestras, quando a gente vai falar um pouco da história da marca, eu sempre gosto de rodar isso, eu gosto de falar muito com a minha equipe, muito com o meu time sobre isso, sobre a importância de você das escolas públicas, né? Então, assim, eu sei que tem cheio de problemas, mas você tem que tirar muita coisa boa, que não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas eu vou compartilhar algumas coisas bastante interessantes. Então, fui pro V2. V2 eu dava aula de dança, e para quem me conhece, muita gente sabe aqui que eu dava aula de dança no grupo de dança lá do 9 de junho. Forrozeiro. Lá, Lembra o nome do grupo lá, Jonathan? o nome é esse. 9 de junho, lá do Coxinha. Sim, Então, Coxinha tá convidado, né? Coxinha foi. Exatamente, eu ia até te comentar. Coxinha, pra mim, foi um baita professor. Coxinha foi lá do grupo de dança. E lá era o quê? E esse grupo de dança, forró e dança de salão. Então, muita gente aqui do Conjunto O Ceará. cara sabe dançar, meu irmão. Não, e outra coisa, eu sempre fui muito tímido. Então, eu sempre fui muito tímido, eu era bem maguinho e tal. E eu jogava assim. Minha avó pagava a natação. Ixi, eu tô abrindo o jogo, mas ela não tá mais entre nós, mas eu posso falar, e foi uma coisa que valeu a pena bastante. Ela pagava natação pra mim lá no CSU e eu gazeava. Aí eu pegava a mensalidade e me matriculei lá no 9 de junho. Então, comecei a aprender a dançar forró pra conquistar as meninas, aquelas coisas, né? E onde foi me ajudando tudo. Depois eu fui... onde eu fui... Participei do grupo de dança. E, cara, ali foi uma família pra mim, né? Então, onde aprendi a dançar, a gente foi do grupo de dança. E comecei a dar aulas em algumas academias fora do Conjunto Ceará. Então, isso começou a abrir muito a minha mente. Então, poxa, tem vida fora daqui. Sim. Tem vida fora daqui. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, não gananciosa. Que tem uma diferença muito grande de ambição e ganância, né? Tem muita gente até do meu bairro, lá da minha rua lá, que sempre comentava, o Jonathan só quer essas coisas, o Jonathan só chega. Cara, eu só chegava do trabalho, meu irmão, tal, e de manhã cedo eu já ia. Então, porque a minha parada eu sempre quis, né? Então, quando foi do grupo de dança e tal, e aquilo me ajudou a me conectar de coisas mais, e até deu saudade esses dias aí que faz tempo que eu não danço e tal. E o que foi que aconteceu? Na 8ª série, fui estudar na escola pública, comecei até a dar aula lá no V2, tem uns projetos lá da Seduc, que era de colônia de férias. Aí eu dava aula também lá nas colônias de férias, era um dinheirinho extra. E saí do V2, aí foi a mudança de chave na minha vida, que falo pra todo mundo isso. Inclusive tá subindo, né, fotos aqui, eu tô te mandando algumas fotos aqui legais. Fui pro Liceu do Conjunto Ceará. E pra mim o Liceu, pra quem não sabe, não sei se é hoje, tá, pessoal? Sim, então, sim. quem aí tiver me vendo, data, mais ou menos? 2001, 2002. 2001, 2002. Saiu do Eu saí do V2 e fui estudar à no noite lá no Liceu. Liceu. Por conta lá, consegui um trabalho numa serigrafia lá no Montésio, meu tio conseguiu, e eu tinha que trabalhar à noite. Eu tinha que estudar à noite, né? E acabou que, pra mim, foi a virada de chave. Aí eu fiz o segundo e fiz o terceiro ano lá do Liceu. E o que foi, pessoal? O Liceu, não sei se hoje ainda é assim, não tinha provas, era só trabalho. Não sei se alguém, né, já estudou no Liceu lá, não tem essas provas. Era só trabalho. Trabalho. Tinha várias críticas disso. Ele não estuda para fazer prova, então era só trabalho. Só que hoje, eu vendo isso tudo, eu lembrando de muita coisa, ele ensinava pra vida.
ele não ensinava para uma prova. Então isso foi um grande diferencial do liceu. E o que foi que aconteceu? Tava surgindo um projeto, o nome é Iniciação Empreendedora, Educação Empresarial nas Escolas Públicas. Foi um projeto do Sebrae, juntamente com o liceu. Todos os liceus. E um professor de geografia, Márcio Lira, viu que eu tinha dificuldade um pouco de aprender, de umas coisas assim. Só que eu era muito pra frente nisso, de coisas, sabe? Adorava fazer meus desenhos. Eu tinha uns adesivos, pessoal. Quem tá me vendo aí, com certeza já deve ter feito alguns adesivos comigo. Fazia esses adesivos de carro. Quem aí lembra que tinha uma moto com o nome da namorada do lado? Sim, ou o carro na frente? Então eu fazia esses adesivos na mão. E esse meu professor, ele sabia disso. E surgiu esse projeto de educação empresarial e eu fui selecionado para fazer esse curso. Isso foi em 2001. Fiz esse curso, que aí a gente fazia alguns módulos e tinha no final 2 apresentações lá no Sebrae. No primeiro eu fiquei em segundo colocado e eu criei uma empresa chamada... era um bar dentro de um ônibus. Era um bar dentro de um ônibus que ele era móvel. Não sei de onde foi que saiu esse nome. Aí eu montei esse projeto e fiquei segundo colocado de todos os liceus do Conjunto Ceará. E no segundo ano, aí na segunda vez, né, desse projeto, fiquei em primeiro lugar com a minha própria marca. Art Style Adesivos. Art Styles Adesivos by John. Inclusive eu tenho até a blusa, até hoje eu guardo como um ouro, né? E, cara, todos eu tenho um módulo, eu vou te mandar. Eu tenho um módulo. Antigamente não eram essas coisas mais muito bonitas, né? Então eram páginas bem arcaicas, assim. Só que tudo que se fala hoje já se falava lá. Não sei quantos anos atrás. Lá de 2000, 2001, 2002. Que era sobre o diferencial. Não adianta nada. Para qualquer coisa que você for fazer. Serviço, produto, varejo, atacado. Você tem que ter um diferencial. Não adianta. Tem que ter. Não vá na cópia, porque senão você vai rodar, vai fazer igual e você não vai se destacar nunca. E tudo que eu guardei, eu não lembrava. Gente, passei anos, abri a marca, fiz tudo. E eu recebi desse meu professor essa apostila. Olha aí. Ele me mandou e com fotos minhas dentro. Ele guardava, pessoal. Então aí tinha o nome lá, Jonathan, tipo lá, Márcio Lira para Jonathan. E tinha 2 fotos minhas dentro. E ele me deu de presente. Na verdade, ele me emprestou. Depois eu vou te devolver, Márcio. Mas assim, era uma coisa surreal. Por que eu sempre reforço isso, pessoal? Hoje, vivemos em um tempo que hoje, até para você ensinar isso para as crianças já nascerem, para os jovens já nascerem com isso, eles têm que sair, eles têm que finalizar tudo e ir para outras coisas. Hoje, com a internet está mais fácil, mas tanto ajuda como piora. Mas na época, pessoal, era dentro das escolas. Então serve até de exemplo. Eu não sei se existe outros projetos desse, mas esse projeto de educação empresarial para jovens, que foi justamente na virada do milênio, né? Que foi Então, depois eu estudei um pouco, eles fizeram isso em 99 para ser lançado em 2001. Então, isso para mim mudou a minha vida. Então, isso mudou. Depois disso, dava aulas de dança e sempre fazia essas outras coisas. Só que não dava grana, né? Sim. Então, foi indo. Quando foi... Já tô falando a história da marca, viu? Que já tô indo mais ou menos até para contextualizar. Vamos deixar a história da marca já para um outro cenário aqui, certo? Aí, quando você trabalhou na parte da gráfica, teve essa parte dessa aula empresarial, você trabalhou em outros segmentos. Conta um segmento aí que tu possa contar, se trabalhou. Eu lembro que contou uma história que trabalhou na parte de calçados em uma loja. Ganhava mas isso 2008, já é um pouquinho mais depois, né? Não, antes. Pô, trabalhei, foi o mais diferente de tudo. Trabalhei no Sol Frio. Se lembra do Sol Frio? Eu lembro do Sol Frio. Sol Frio, Sol Mar. Sol Mar e tinha Sol Frio. Sol Frio ali entre a Avenida E e a Avenida J.
E a Ali Avenida que D. dá lá da vira. O Era. Solmar a gente tem até hoje, né? Que Soulmar que é ali, né? é o Perto lá da Avenida supermercado A, hoje, né? né? Ele Ah, virou que é até lá do Nequinho. Isso, ele virou um atacarejo. Ah, boa. Assim, é um outro ponto, né? Boa. Sol Frio, vendi frios, né? E recebi essa oportunidade para vender frio. Pô, eu não vendia nada, eu sempre fui muito tímido. Só que eu tinha que botar. Tinha que idade ali, mais ou menos? Tinha 18, 19. Tinha acabado de sair do ensino médio, digamos Foi. assim. E eu tinha que arranjar um trabalho. E eu consegui esse trabalho para vender frios. Isso aqui eu nem lembrava, agora eu tô falando aqui um negócio bem interessante. E a minha rota era ali pegando lá na Barra do Ceará, aquilo tudo. Pô, eu tinha que vender carcaça de frango, linguiça sadia, perdigão, então eu tinha que fazer muitas essas coisas. E acabou que no primeiro mês eu fui demitido. Aí passei, aí é onde vai entrar o X da questão. Consegui um emprego numa loja de calçados. Aqui eu posso falar, acho que não tem nenhum problema, chamado Sérgios. Sérgios é uma franquia muito conhecida no Brasil. Só que eu fui chamado para onde? Para o Iguatemi. Onde eu fui fazer o teste foi no Iguatemi. Acabou que eu fiquei uma semana de teste e não fui aprovado. Por quê, Jonathan? Porque eu não tinha experiência. Iguatemi é uma máquina de venda. Então é uma máquina de venda. Então não tem como. Lá era só os feras em venda de calçados. A gente tem até um ditado que se diz: se você sabe vender sapato, meu irmão, se você vende calçado, você vende tudo na vida. Então, passei 6 meses, não fui aprovado. E fui chamado depois de 6 meses para Sérgios do Shopping Avenida. Para quem conhece o Shopping Avenida, é um shopping empresarial, não é um shopping de comércio, um shopping de passeio, é um shopping empresarial onde tem salas comerciais e tem aquelas lojinhas lá embaixo. As pessoas até falam, o Shopping Avenida tá falido. Não, hoje tá mais bombado do que antes. E tinha uma loja lá. Esse franqueado já tinha 3 lojas e essa loja era a primeira dele. Então era uma loja mais do coração e tal. E essa loja não vendia. Essa loja era uma loja que vendia pouquinho. E acabou que, lembra quando eu falei que eu era muito ambicioso? Então, e eu me incomodei. Porque o cara não vender. As meninas que eram junto comigo lá no trabalho, elas falaram, Jonathan, não adianta. Jonathan, não adianta tu... Aquela loja do Iguatemi que bombava nas vendas, que era do Sérgio também, né? Uma franquia. E foi pra essa que não vendia. Aí tu... Opa! Exato. Lá, como era uma loja que o próprio franqueado, o próprio dono, hoje eu sou franqueador, né? Aí a gente vai até explicar um pouco isso. Eu sou franqueador, só que ele é franqueado. Então, tipo, ele tem essa loja como do coração. Só que, pô, eu precisava ganhar. Na época, até posto muito a minha lá da carteira de trabalho, que na época era 430 e alguma coisa. R$ 438 o salário. E a galera era acostumada a ganhar só isso. Só que eu era muito incomodado. Isso não é vida. Eu tinha acabado de comprar... Eu sou bem louco. Tinha acabado de comprar um Palio. Sim. Todo financiado. 60 de 771 no nome do meu pai. Quase meu pai ficou 2 anos sem falar comigo aí que eu não paguei as parcelas, quase tão banco. Minha avó ficou segurando por muito tempo, por isso que eu consegui esse trabalho, por isso que ela batalhou para mim conseguir esse trabalho, para me ajudar ela a pagar, porque estamos falando R$ 438, você já acha um pouco, só que a parcela era 731. Foi 60 de 731. O Palio na época era 31 mil, eu devo ter pago mais de 50. E acabou que, gente, eu tinha que fazer grana. E eu acabei que sozinho comecei a identificar que a turma não ia para o Shopping Avenida comprar. Ela ia para resolver. Tem escritório de contador, advogado, e tinha vários escritórios muito bons. E tinha a Lopes Imóveis, que tinha acabado de inaugurar, que é onde quem é fera, os corretores, né, pô? Sim. Então, assim, os caras são muito fera, e principalmente lá da Lopes Imóveis. E acabou que os caras iam para me fazer café para eles. Eles só iam pra tomar café na hora do almoço. E eu comecei... As meninas se incomodavam. E eu também no começo. Depois eu comecei... Cara, peraí. Vou começar a conversar. Aí eu começava a entender como é que os caras conversavam, como é que os caras faziam amizade. Os caras marcavam, às vezes, reunião lá. A loja era muito pequena. A loja devia ter uns 28 metros quadrados. E eu comecei a gostar disso. Comecei a fazer amizade. Comecei a conhecer o cara.
não tinha isso aqui, que hoje facilita muito, né? Sim. Então eu tinha que mandar foto pelo e-mail, então tinha que acoplar um celularzinho, mandar foto no e-mail e tal. E eu comecei, pessoal, a atender nos escritórios. O cara não tinha tempo para comprar, ia. E quem é que ia do lado de fora? Às vezes o cara passava rápido, o cara não comprava no Avenida, o cara comprava no Iguatemi, que é mais glamour. Quem é que vai? Não, hoje ele se arruma todo dia e diz, não, hoje eu vou fazer compras no Shopping Avenida. Não, não vai, não existe isso. E acabou que eu comecei a conhecer muitas pessoas, muitos empresários, muitos advogados. Só que a turma não comprava na Avenida, mas a turma só resolvia problema, porque a turma acontecia alguma coisa com o sapato. Hoje existe as análises, né? Que é quando acontece alguma coisa com o sapato, o sapato descolou, disse ou faz alguma coisa, ou foi de mau uso ou não. E o cara, ao invés de ir no Iguatemi, era mais próximo da sala dele, ele ia resolver comigo. E advogado ia resolver como, pai? Resolver logo, botava logo a parada na mesa, falava assim, não resolver, eu vou botar um processo, tal. E acabou que eu comecei a aprender a resolver problemas. Por mais que eu não tinha autonomia de porra nenhuma, às vezes eu pegava o fixo e só ficava fingindo. Que eu falava assim, pô, vê aí pro meu cliente, tal. Eu ficava falando sozinho. Sim. E eu voltava, cara, eu vou tentar fazer de tudo. Nem que eu bote da minha comissão, mas, vamos resolver isso, tal, não sei o quê. Isso sendo o cara que comprou de outra loja, mas ia resolver De outra loja, do grupo, né? Sim. Mas ia querer resolver. Até porque a gente deve resolver em todas as lojas isso. E acabou que aí eu comecei a pegar esse cara. Aí eu comecei a atender ele nas salas. Aí eu comecei a atender em casa. Jogava o sapato no meu carro e eu ia atender nas casas. Fazia amizade. Cara, hoje pra você receber uma ligação é meio difícil. Pô, eu ligava pra tua esposa pra saber se eu podia levar o sapato. Porque quem manda é a mulher, né? Sim. Não tem Até como. hoje é assim, Não tem como. Até hoje é a mesma coisa. Hoje, 50% dos seguidores da Homem de Sapato, na página oficial, são mulheres. E cadastro é 40% mulheres, pessoal. Surreal. Elas compram Presenteio e elas bonito, indicam, né? dizem compram ou não compram. Então eu tinha que fazer amizade mais com elas. Então isso começou a ficar muito, muito forte. E como eu disse que eu atendia vários empresários, então eu comecei a atender alguns empresários da música também. Alguns empresários de algumas bandas. E eu comecei a vender. Tu considera que foi o boca a boca ali? Foi só boca a boca. Então foi isso. E teve um dia que um cliente, ele teve dificuldade de falar meu nome, de resolver. Eu disse, fala Homem de Sapato. Foi alguma coisa de Homem de Sapato, que a gente vai falar lá do Chão de Avião, que depois a gente vai falar um pouco, que foi ele um dos que bateu vai chegar pesado nessa história nesse aí, nome. né? E ele chamou de Homem de Sapato. Isso ficou. E quando o cara perguntava meu nome, eu digo, Homem de Sapato, se esqueceu o nome Jonathan. Isso começou a ficar forte. Aí eu comecei a sair mais cedo do trabalho e ia vender os caras dentro do carro. Então, comecei assim. Um CPF, um CNPJ, sem ser CNPJ dentro de outro. Mas o nome, Homem de Sapato, vendia Sérgios e vendia com muito orgulho. Sim. E eu vendia como minha loja. Quando eu era vendedor, eu tinha espírito de gerente. Quando eu era gerente, eu tinha espírito de dono. Mas era de verdade isso. Eu tinha um pingentezinho de ouro, vou até te mandar foto, que com a marca. Até o próprio Sérgio, na primeira vez que ele veio aqui em Fortaleza, que a gente se conheceu, um mês antes de eu sair, ele viu, ele não acreditou. Porra, cara, ou esse cara é babão, mas eu nunca sabia que ele tinha isso, ou ele é psicopata. Mas eu tinha um pingente de ouro da marca. Olha aí. Então, assim, pra mim, não existia sapato melhor no mundo. Então, onde eu aprendi, onde é a minha escola, onde eu tenho muito respeito. Então, acabou que começou a ficar muito forte. Tu lembra da meta, Jonathan? Tipo assim, a meta era 10 sapatos na semana. Quantos tu começou a vender, mais ou menos? Tinha. Quando tu vês essa pegada Eu lembro na da minha casa da pessoa, no escritório? Lembro. Isso aí que você falou é bastante importante, porque é uma coisa que eu explico. Quando eu ia atender na sala, nos escritórios, e ficava esperando, ele comprava um, às vezes 2. Quando eu deixava e pegava no outro dia, ele ficava 2, 3, era certeza. Quando eu deixava mais dias, ele ficava mais. Porque eu já estava fazendo com quem? E eu já tinha aliado com a esposa, que é que manda. Sim. Tinha vários, até hoje, até existe isso, vários clientes que eles têm sapato escondido no escritório e tem sapato em casa, porque a mulher não deixa tu ter muito sapato. Tinha muito isso antes. Hoje é meio que normal, entre aspas. Sim. Então, até hoje tem homem que esconde muito sapato, mas hoje tem vários homens que têm mais sapato do que as esposas e isso tá demais. Então, começou a ser muito forte isso. O que foi que ficou acontecendo?
o meu maior concorrente, você sabe quem era? Era a Sérgio do Shopping Aldeota, Olha aí. que é a 100 metros. Então você atravessava ali, Portugal. você só atravessa Shopping Avenida. Shopping Avenida, Shopping Aldeota. E acabou que o custo de um Shopping Aldeota é bem mais do que Shopping Avenida, até a loja era lá do próprio dono e tal. Só que acabou que ficou muito forte. Me tornei gerente, né? E com isso também, da loja do Shopping Avenida. Gerente do Shopping Avenida. Quando eu me tornei gerente do Shopping Avenida, o nome Homem de Sapato já estava muito forte. E principalmente voltando... Ganhou vida, né? Nesses alôs, né? De forró, de bandas, que eu ia pros shows, eu tinha que sair muito pros shows. Eu tinha uma parceria com um cara lá do Danadinho, Roginho Danadinho, que ele me ligava dia de quinta-feira, 4 horas da tarde, falando qual era o empresário que ia estar lá. Porque era tudo... Eles faziam lá dos pagamentos dos empresários 5 horas da tarde no dia de quinta-feira. Tu lembra quem foi o primeiro empresário do forró que tu atendeu assim, Jonathan? Do forró? Talvez Cara, o primeiro ou o que abriu a porta, talvez assim, da galera do bastidor, né? O empresário. Lembra? boa. Cara, é tanto tempo, pelo amor de Deus. O nome é de sapato. Na verdade, quem abriu as portas para muitas bandas foram os divulgadores de CDs. Inclusive que era... O Isaac era... DJ Leudo, não sei se vocês lembram. E ele é daqui do Conjunto Ceará. DJ Leudo. Sim. Eu não sei nem quem DJ Leudo tem Leudo, os CDs. Mas o nome era muito forte. Todo CD Era o Isaías? Tinha o Isaías também? Não, o Isaías é o empresário. O empresário, né? Mas tinha Júnior Moral e Daniel Mineira, são do Conjunto Ceará também. E os caras, por quê? Os caras são gravadores de CDs e eu sempre fui de muita amizade. Ao invés de eu chegar no cantor, que todo mundo quer ir no cantor, eu chegava no gravador primeiro. Porque o gravador não tinha esse boom da internet tão forte, então era tudo CDs. Tinha um show hoje, amanhã já estava na internet. E o CD já rodava, que eram os CDs que divulgavam as bandas. As bandas precisavam dos gravadores, que gravavam de graça, só que os cantores tinham que falar os patrocinadores dos gravadores. Aí tinha a plaquinha lá, Jonathan, o Homem de Sapato. Era o Homem de Sapato, tá? Era Jonathan, o Homem de Sapato. E acabou que era brincadeira. Chegou um momento que eu olhava e falava assim, cara, tô psicopata disso, virou um vício. E eu, cara, eu não sei onde isso vai parar, porque na minha cabeça era ego. Eu queria que tá escutando o meu nome. Muita gente até pergunta, tu já tinha pretensão de botar loja de sapato? Não. Juro por Deus, eu não tinha. 0. Mas eu gostava disso. E até voltando um pouquinho, eles começaram a me divulgar Jonathan da Sérgio's Calçados. Até que um CD lá da Lagosta Bronzeada chegou no escritório da gerente financeira lá e viu. Me chamou lá, eu chorei praticamente, porque a pessoa falou, se você não tem direito, você tal. A gente pode perder a concessão de franquia por estar falando o nome da marca. E hoje, como franqueador, eu vejo como é sério isso. Sim. Se você não tiver cuidado, se você não tiver as regras, isso é bem válido. Depois desse dia, aí eu deixei as bandas falarem Jonathan, o Homem de Sapato. Jonathan, o Homem de Sapato. Então, começou a ficar muito forte. Acabou que estava atrapalhando as vendas do Shopping Aldeota. E o Shopping Via Sul já tinha aberto e não estava andando bem. Pessoal, tudo e era a avenida. segunda Sérgio's do Brasil, de 40, uma das maiores. E era do Shopping Via Sul. Aí resolveram fechar. Uma avenida que ninguém percebia. Era pequenininha, tava bombando, só que tava atrapalhando as vendas. E realmente era complicado, porque o Shopping Aldeota é um shopping de mais movimento e o Shopping Avenida tava brigando e tava precisando de gerente no Via Sul. E onde eu fui assumir, onde realmente foi cacete, porque eu não tinha experiência de gestão, até porque as meninas que estavam comigo, tipo lá da Brena, da Rafaela, eram mais antigas que eu. E ali tava todo mundo em casa, beleza e tal. Aí eu fui pra ver o que era gestão de verdade, aí onde eu apanhei, onde eu aprendi de verdade. Fui ser gerente. E ali é onde eu comecei opa, espera aí e tal. Aí chegou no nível 2011, 2012, que aí a porra aconteceu. Que falou, Renata batia muito no pé, falando assim, tu tem que sair. Porque o que me incomodava, os meus clientes me pediam coisas diferentes. E não tinha lá. E não tinha, porque não era nem culpa da franquia, é culpa da marca. Na verdade não é nem culpa, a marca tinha a identidade dela, só que às vezes, hoje eu vendo como fronte de marca, eu vejo que você tem que respeitar todas as regiões.
Então, às vezes, vinham coleções voltadas para o Sul. Que Por não mais tinha que nada a a ver com o grana Nordeste. pesada era Nordeste, aí vinha uma campanha com tal. E eu tinha cotas para compra, como todo gerente. Eu tinha cotas. Se eu errasse na compra, eu tava ferrado. E acabou que fui me desgastando. Era muito feliz, como eu te falei, eu tinha adesivo no meu carro com a placa atrás, o nome da marca. Então, assim, eu sempre defendia. E a mulher batendo pesado. Olha, sai. Olha, tal. Aí eu disse, mas eu vou botar o quê? A Sérgio é melhor, é melhor, é melhor. E eu vou ser concorrente? Resolvi sair. Aí, em 2013, fizemos um CNPJ MEI, né? E fui fazer um curso no Sebrae e tal, pra coisar. E na hora de botar um Fez o nome... Empretec, fez? Eu não fiz o Empretec, eu fiz lá do próprio. Sim. E o segundo passo era ele, aí não deu tempo pra fazer. Aí eu fiz o próprio, mas fui até na construir de viabilidade. Sim. Só que eu já tinha uma coisa na minha mente de... Eu não tinha grana pra botar a loja, mas eu poderia comprar um carrinho conceito. Que foi... Muita gente conhece a marca através do Smart. Tu lembra do Smartzinho? Lembro. E eu adesivei o Smart todo. E esse era a minha loja. Quando eu fui pro curso de viabilidade lá no Sebrae, quando eu cheguei com eles lá e eu fiz a apresentação, falei quanto eram os produtos por cima. Quando ele veio apresentar para mim, ele falou assim: Filé, mas o Smart você já viu? O Smart é um carro da Mercedes. E se quebrar? É a tua loja? Tu vai ferrar? Por que que tu não vê o Fiat 500? Eu olhei o Fiat 500. Fiat 500 não é conceito, mas ok. Voltei, estudei sobre o Fiat 500 e voltei lá depois e falei assim: quebra mais que o Smart. Smart nunca quebra. Aí eu bati pesado e comprei o Smartzinho. Vendi meu carro, comprei o Smartzinho. Isso 2013 ainda, não tinha saído. E acabou, cara, que às vezes eu fico me lembrando das coisas e os caras que eu era muito doido. Porque assim, eu tinha uma zona de conforto eu era gerente, eu tinha um salário muito alto, já era muito conhecido. Todas essas bandas falavam, inclusive o Wesley, vivia... era uma época, eu pego 2011, 2012, 2013, isso aí, todas as bandas falavam meu nome. Então era como eu falei pra vocês, era uma parada até doentia. Quem lembra aí dos alôs do Homem Sapato, era muito isso. Cara, todos os dias eu saía. Todos os dias. Tem Até festa em hoje, Fortaleza. CDs antigos que tem a gravação dos alô, rapaz, ainda tem aí as músicas que a galera dá os alô, né? Ainda tem lá teu nome lá. Até hoje, quando fala da marca, ela fala, o homem do sapato. Tem gente grito, né? que eu me encontro até lá no prédio onde eu moro, e tem uns caras lá, seus 40, 50 anos, sei lá. Os caras falam assim, pô, é tu que é o homem de sapato. Cara, na minha juventude, eu vi, você vai se ferrar, pô. na minha juventude eu escutava. É porque realmente ficava macetando assim na cabeça. E o que foi que aconteceu? Então, Vai fazer uma pergunta aqui, pra tu continuar aí. Como foi que tu quebrou essa parte da timidez, né? Porque tu falou que era um pouco tímido, aí você foi pra parte do shopping. Eu fiquei curioso pra perguntar como foi que tu fez essa parte. Sei que você teve um gancho muito legal, que foi a praticidade e a comodidade de ir até as pessoas, que isso é muito bom. O cara se sentir, né, que tem um cara ali cuidando dele, tá? Principalmente homem, que não tem muito esse nicho, né? E o cara chegava, o cara ofereceu o sapato na casa dele e tal, comodidade, o cara tem a coleção ali, rapaz, lançamento de John e tal, tudo mais. Ei, tu traz aqui o lançamento pra mim, porque o cara queria estar sempre na frente, né? Como foi tu perder essa timidez, desse entrosamento aí pra galera aí de casa aí? Foi. E o que ficou me ajudando muito foi muito escutar. É o que eu falo muito pra minha equipe hoje. Escuta mais o cliente, faz mais perguntas. E como os caras estavam lá, eu fazia muita amizade. Tem um caso que eu sempre falo. Esse caso me marca até hoje. Eu não posso falar o nome dele até porque é um negócio bem, bem interessante. Foi quando eu sempre reforço nos meus treinamentos isso com a minha equipe, pra saber como quem manda sou eu na venda. Meu cliente, se tu é meu cliente, irmão, às vezes tu nem sabe nem o que é que tu quer. Mas eu sei o que é que tu gosta, mas não é porque eu vou querer te empurrar. Às vezes tu vai querer levar 3 e eu disse, não, segura aí. Testa esse. Daqui a 2 meses, validando, a gente vai trocando. Isso não tem WhatsApp, era ligação. Então, para vocês entenderem, eu não podia errar na compra. Então, a minha compra era muito assertiva. Eu já tinha que saber qual sapato que você ia querer. Então, se eu errasse na compra, eu estava ferrado. Então, eu já sabia que você gosta de um sapato mais largo, porque seu pé tem particularidades e tal. E poucas marcas vai ter a tua numeração, que tu é um pouco maior, teu pé é largo, teu pé é alto. E eu tinha que te conhecer por completo. Só que eu te conhecia também não era só sobre seu pé, era sobre sua vida.
muitos clientes, é por isso que eu dou esse exemplo. Tinha um cliente que todos os dias ele estava lá. O escritório dele era lá em cima e todos os dias estava lá. Ele era aqueles clientes meio que, tipo, as lojas dizem que é os caixa, que chega todo dia tá lá. Todo dia, quem é de venda aí sabe, todo dia tá lá. E ele é meio que não conta em vez. A gente diz, ele chega lá pra tomar café e tal. Aí as meninas, Jonathan, se vira aí com ele. É teu, é teu. E todos os dias ele tava lá e tinha um sapato na reserva dele. Aí acabou que eu conhecia muito a vida dele. Sabia que ele tinha um amante há mais de 20 anos, que montou uma casa pra ela, já tinha comprado o carro, tava sustentando a casa da mãe. E quando toda semana ele vinha compartilhar algumas dores dele. E eu só escutava. Eu não entendi. Pô, eu era bem novinho, eu não entendia nada disso. Mas eu sabia, eu disse, cara. E ele falava as dores. Você via que era um relacionamento bem tóxico, mas era amante dele. É bem... Tô falando aqui um caso, mas é bem interessante pra você falar. E esse eu falo pra minha equipe, pesado isso. Curioso. É bom, isso pesado. Então, ele me compartilhava. Ele já sustentava a mãe e ele tentava se separar há muito tempo, tal. E ele compartilhava muita coisa sobre a esposa dele. Tipo, a esposa era só porque era antiga, beleza e tal. E ele tinha umas condições, era funcionário público e tinha uma empresa de consultoria lá. E acabou que um dia, um sábado, perdido lá no Shopping Avenida, chegou uma senhora para comprar um sapato. Essa senhora chegou, eu lembro, um sábado, olha que interessante. Ela para comprar um sapato. E ela foi lá, tal. Aí ela escolheu um dos sapatos mais caros. Na época, estamos falando que caro era 379 e era muita grana. Com certeza, naquela época, 2008, 2009, né? Hoje eu não tenho muito parâmetro de caro, até porque a gente não fala muito sobre preço, a gente fala sobre do que a gente entrega. Sim. Mas, tipo, 379, pra vocês entenderem, é como se fosse hoje R$1.000. Na época. Era pra ser R$1.000, assim, era o meu sapato mais top. E ela tava levando, eu, cara, feliz pra caralho. Aí quando chegou no caixa, aí eu botei, e aí ela começou a falar assim, agora se esse baitola não gostar, sei o quê. Aí eu disse, ele usa a marca? Usa. Tal, ele é cliente de vocês. Eu disse, como é o nome dele? Ela falou. Aí falou. Ela disse, errou até o número, ela. Aí eu olhei, aí eu disse, não, pode. Eu disse, é o fulano de tal do Denox, né, que eu tô falando aqui. Aí ela, Aí eu digo, esse sapato é pra ele, é aniversário dele? Disse, Pô, tem um aqui. É aniversário dele hoje. Aí eu disse, espera aí. Aí eu fui lá dentro e tava na reserva. Eu digo, ele namora todo dia com esse sapato. Que era um Sense, que aqui tinha uma bolha de ar e ele era mais altinho. Cara, o sapato, ele tinha um xadrez e era alto, só que era todo confortável. Gente, era cano meia taça. Pra você usar um cano meia taça, tipo assim, é meio que quase uma botinha. Uhum. Não, você tá confundindo, ele não usa aqui não. Ela começou a rir, eu disse, não é tal? Todo dia ele tá com esse sapato, ele namora, ele tem pena de comprar. Ele não tem pena? Tem. Demais, ele é pão duro demais. Aí eu disse, pois é esse. Ela disse, não é. Esse. Aí eu disse assim, eu posso me comprometer com você? É esse. E tipo, era R$80 mais barato. Então, do que esse. As meninas até olharam e disseram, para, deixa de ser burro, passa a venda. Não, porque de verdade, pra mim, eu tava identificando, cara, o cara namorava todo dia, ele tava com pena de pagar, que eu sabia que ele tinha risco até de não comprar, já tava na reserva há quase um mês, e eu, cara, peraí. Que ele me comprava também, mas ele comprava devagarinho, tá? Então ele era do meu ranking, mas era um pouquinho devagar. Mas todo dia ele namorava pra tomar café, aí tinha um escritório lá. Ela bateu, ela disse, olha, se não for, viu, eu disse, você vai dar de presente, tá aqui. Deu de presente, beleza, e passou. Aí quando foi segunda-feira, na hora do almoço, ele chega lá. Sapato. Não, aí ele chega lá. Me chamou, quando ele chamou, ele me deu um abraço. Disse, ei, tu fez uma coisa que há muitos anos tu não conseguia. Eu dei uma com a minha mulher. Cara, isso foi de verdade. Caramba, meu, que massa! Foi, cara, de verdade. Olha aí ele disse, cara, e ela acertou. Foi tu, né? Cara, ela foi em cima. Que massa, mano. Cara, ela foi em cima. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ela. Né? Eu nunca tive a oportunidade de falar com ela depois, mas por ironia do destino,
Ele mora... O prédio dele, eu não sabia que era o prédio dele. Eu vi a última vez que eu vi ele foi em 2019. Ele mora atrás da minha loja da Vigílio Távora. Ele mora num prédio. Eu tava passando no carro, ele tava andando. Aí eu, tipo, fulano de tal. Aí ele parou, ele disse... Tentando lembrar, Jonathan, tá? porque eu era bem manguinho, né? Eu disse, rapaz, tudo bem? Aí ele disse, tudo bem. E aí, vai aqui tomar um café comigo. Eu sou aqui da Homem de Sapato. Eu disse, eu sou da Homem de Sapato. Ele disse, rapaz, tu lembra de mim? Lembro. Ah, tu é daqui? Eu sou. Ele foi lá, entrou, tomou café Bateu comigo. um papo Bateu um bacana. papo. Aí eu comentei pra ele, aí eu falei... Aí, nesse dia, eu tava muito atrasado, porque eu ia pra alguma coisa. Aí eu deixei ele lá com a minha gerente, aí eu falei assim, olha... Dei o desconto, que ele ama desconto. Eu não sou de dar desconto, mas pra ele eu dei, porque pra mim foi massa. Ele disse, eu não sabia, eu moro aqui atrás, que legal. Aí eu falei, ei, ainda tá naquele negocinho? Ele, o quê? Eu juro por Deus, pelas minhas duas filhas, eu disse, ainda tá naquele negocinho? Aí eu, o quê? Amante lá. É ele. Tu lembra, cara? Ah, tu é com outro. Aí pronto. Cara, foi bem legal. Aí depois ele veio descobrir com a gerente, aí depois a gerente veio me dizer, ei, John, ele pensava que tu era gerente. Ele não sabia que tu era o dono. Mas foi muito legal. Que Então, massa, né? Que são histórias de história, né? conexões, que é o que eu sempre falo. Cara, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Hoje, pra mim, é relacionamento. Se eu não tiver relacionamento contigo, e tem que ser verdadeiro. Porque tem que ser essa conexão de verdade. Se eu só quiser vender um sapato pra ti, meu irmão, eu posso até vender hoje. Mas acabou. É. Zero. Ei, que né? networkerzão top aí, feedback aí que tu deu agora, viu, cara? Pra quem tá começando, pra quem realmente tá aí querendo, né, trabalhar, seja em qualquer segmento, é isso aqui, é relacionamento. A Parra aqui, foi uma aula que ele deu aqui pra você, que é vendedor, viu? Pode ter certeza. E aí, voltando lá pro carro Smart, Boa. né? Aí o Smart começo, e quando foi janeiro de 2014, né, a gente se desvinculou, fui pra Franca, com o lá da Renata, né? Que era minha namorada na época, depois virou minha esposa, mas já era minha sócia. Então, pô, a gente não tinha nada, eu só tinha um dinheiro da minha rescisão, ela tinha um pouquinho aqui. E eu fui pra Franca, pra quem não conhece, Franca é o berço do calçado masculino. Muita gente pensa que é Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul é feminino e Franca, São Paulo é masculino. Só que eu chego lá, eu não conhecia nenhuma fábrica. Então eu fui em fábrica, uma fábrica conhecida do meu antigo trabalho. Quando eu cheguei lá, na verdade, não tinha Uber, não existia Uber, eu ficava com o cara do táxi. Aí quando eu cheguei lá, se eu tivesse avisado, talvez ia dar barra pra, talvez a pessoa não ia me receber. E quando eu cheguei lá, eu sabia o nome do dono. Quando ele chegou lá e ele me viu, aí ele pensava que o Jonathan era o cara do táxi, tava esperando. Ele disse, é o Jonathan, ele brancão, ele conversa comigo até hoje, a gente é amigo, ele fala assim, Jonathan, eu não acreditei que era tu que tava ali. Quando eu cheguei, ele disse, cara, tu veio? Eu disse, cara, eu vim aqui porque você é o melhor. Você é o melhor. Não tem como. E ele era a maior referência que eu tinha, porque eu não conhecia nada. Franca tinha mais de 800 fábricas, mas não conhecia. Eu só conhecia quem era da base do meu antigo trabalho. Sim, sim. Que é normal, né? Quando eu cheguei lá, aí ele mandou eu subir. Quando eu subi, ele falou, eu lembro até hoje. Ele falou assim, olha, tem um e-mail pra mim aqui, de fulano de tal, dizendo se eu vender um par de sapato pra você, ou o Jonathan, o homem de sapato tá aqui, ele corta o vínculo. Na época era o maior fornecedor deles. E eu fiquei olhando assim, então eu não posso vender um par de sapato pra você. Só que quando aconteceu isso, eu tive dois sentimentos. Eu tive um sentimento de dor, sem saber o que eu tava fazendo. Gente, eu arrisquei tudo, fui pra Franca sem conhecer porra nenhuma. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, mas ele pode te bloquear em 7, mas eu posso te levar em 7... Mas Franca tem 700 e eu te levo nas melhores se você voltar daqui a 15 dias. Hoje não dá porque eu vou viajar. Aí eu peguei, esperamos, não fomos em nenhuma fábrica. Na verdade, eu fui no Shopping do Calçado, lá tem um shoppingzinho do calçado, comprei um monte de sapato mais em conta, né? Sapato de 80, 70, 80 reais. Comprei, botei de uma mala e vim vender. Aqui, vendia para amigos, outras coisas. Beleza. Voltei 15 dias, ele me botou nas melhores na época para mim começar devagarinho. Então, assim, eu não tinha grana. E o meu primeiro pedido, poucas pessoas sabem disso. O meu MEI é com o endereço do Conjunto Ceará, na rua 416, casa 74. E o primeiro pedido, eu tenho foto até hoje, que eu tô doido para postar, é lá na área, lá de casa. Quando chegou lá. É o primeiro pedido. Depois eu até vou fazer um número desse pedido aqui pra mim. Foi o primeiro sapato que veio com a marca Homem de Sapato dentro. E o sapato 100% autoral.
Porque eu tinha muitas ideias, porque os clientes me pediam coisas diferentes. E só quem tinha coisas diferentes na época era o mundo feminino. O homem só tinha um preto e um marrom, preto e marrom, preto e marrom. Só que ele queria coisas diferentes, coisas mais extravagantes. Então, 2014, para quem lembra aí, foi na época da Copa, eu comecei a fazer sapatos, cara, louco. Um verde com amarelo, com verde, com várias cores cítricas, rosa, de onça. Então, quem lembra lá dos drivezinhos? Que tipo, aqueles sapatos que hoje é conhecido como uns pá de velho e tal. Sim. Mas era diferente, ninguém tinha no Brasil, era só eu. Então, eu já vendia muito online. Na época da Sérgio, eu já vendia pelo Twitter. E o meu Twitter era O Homem de Sapato. Então, lá eu divulgava todo o meu lifestyle. Então, como eu andava muito para essas paradas, eu postava vendendo sapato, postava outra coisa e tal. E acabou que quando eu comecei em 2014, esse primeiro pedido que chegou em abril, né, de 2014, fui lá para o Conjunto Ceará, fui lá para casa da minha avó, só que ali era muito distante. Aqui é muito distante para ser uma base. E a maioria dos meus clientes estava onde? Aldeota, lá na Maraponga. E acabou que o pai dela estava com a casa em obra lá na Maraponga e nos emprestou. Aí a gente levou os sapatos para lá, colocamos numa sala, a gente deu só um tapinha ali. Tem uma foto que é icônica que eu tô te mandando agora. É a foto lá do carrinho com os drives no chão, tem um banquinho e o tapete do Smart ficou no chão. Cara, ali foram as primeiras vendas. Mas só para falar para vocês, era uma época tão boa que tipo tudo era em dinheiro. Não sei se vocês lembram. Era em dinheiro, tudo era em dinheiro, tudo era em dinheiro. Tinha dias que eu fazia 5, 6, 7 mil reais no dinheiro. Então, pô, eu não tinha funcionário, só era eu e ela. E uma coisa bastante interessante, serve para você que tá aí olhando. Tem muita gente que tem medo de marcação. O que é marcação? Quanto eu coloco a mais no produto? Tem muita gente que imagina que compra algo por 100 e vai vender por 200. Ou é só um chute. Né? Não, eu vou vender por 100, isso aqui vai ser meu lucro. Ao contrário, você tem imposto, você tem várias outras coisas. Você tem que calcular a sua hora e tal. Eu não entendia isso, mas o que me ajudou? Eu lembro que era eu que, como eu comprava no meu antigo trabalho, eu sabia a marcação que a marca tinha. Só que estamos falando de vários funcionários, shopping, markup, royalties, e eles marcavam X. Quando eu saí, eu sempre fui marrento nisso. Eu digo, por que eu vou vender mais barato que eles? Eu vou marcar igual? E marquei igual. Então, eles tinham um sapato a 290, eu tinha um sapato a 289. Só que eu dava 10% no dinheiro. E acabou que isso me ajudou muito. Então, nessa época, a gente conseguiu fazer muita grana. Por quê? Porque eu não tinha custo de nada. Tava numa casa emprestada, ela tinha um trabalho dela, ela ficava lá e eu ficava nas entregas. Só que estamos pegando 2014, né? Aí, qual é o X da questão para Homem de Sapato ela dar essa virada de chave? Esse boom, né? Eu tinha consciência que o nome Homem de Sapato era muito vinculado no forró. E aqui a gente tem que ser bem aberto. E o forró não era bem visto nesse mundo da moda, tá? As marcas que estavam dentro desse meio, elas iam fazer isso aqui. Ou ficavam naquele público. Só que o meu produto, ele não tinha como ficar ali. Porque eu tinha mais produtos a lançar. Eu tinha o diferencial, eram sapatos autorais, que esse foi o grande diferencial da HS, da Homem de Sapato, porque sempre foi autoral. E sempre foi de cocriação com o meu público. Como assim, Jonathan? Na época do Instagram, que entregava tudo, eu não tinha stories, eu postava no feed assim, e aí, pessoal, esse ou esse? Porque eu não tinha grana para comprar outro. Então, fazia duas amostras. Fazia uma amostra verde e fazia outra. Aí eu fazia aquela enquete, quem me ajudava era vocês. E isso ajudou, é a cocriação que hoje tanto falam em várias feiras mundiais, hoje, feira... até a última que teve agora, fala muito isso em cocriação, que o cliente está em primeiro ali. Então, ele não é que o cliente manda, o cliente ajuda a fazer. Então, isso ele quer pertencer. Então, as grandes marcas hoje é mais isso. Então, quando eu marcava muito, eu tinha isso. Por que o meu sapato vai ser mais barato? O meu sapato é autoral. Isso eu sempre falo, eu sempre bato forte em posicionamento. Enquanto vocês não se posicionarem, enquanto a gente não olhar para dentro e falar assim, cara, por que o meu podcast não vai ser isso aqui? A gente tava conversando, pegando esse teu gancho aí, cara,
Rapaz, como é a sinergia aqui, né? Ei, rapaz, não tinha hora melhor pra você ter vindo aqui conversar e falar um pouquinho da sua história. Hoje a gente tá conversando sobre isso aqui, né? Sobre essa parte que você muito bem tá falando, né? Sobre a parte do posicionamento. E, cara, isso é real demais. É real demais, porque hoje em dia a marca como de sapato, meu irmão, a gente vê referência praticamente nacional aí ganhando o mundo, né? Então, eu olhando aqui seu Instagram, olhando até curiosidade, até peguei aqui na fotinha, ó, Essa foto. do carrinho, né, tal, tudo E é mais. de verdade, viu essa foto aí? Foi Aqui bem- olhando aqui e bem tal. legal. Então, assim, isso, cara, é muito bom ver, macho. É muito gratificante você contar sua história de perto, né? E ser inspiração para outras pessoas, né? Porque de um cara que era tímido, professor, saiu da escola particular para ir para pública, Reprovou e tava reprovou a oitava série. certo. E hoje ser o homem do sapato, o cara que vende aí sapato para todo o nicho de público aí, cara, é muito massa, é muito bacana, viu, meu irmão? É assim, é orgulho Obrigado. do nosso Conjunto Ceará aqui, né? Tá recebendo você aqui no nosso podcast e compartilhar, né, toda essa sua história, essa sua conexão, né, com a sua empresa, porque empreender não é fácil. Isso aí você foi um empreendedor nato. Aquele curso lá, aquela parte lá que você teve lá no liceu, lá no começo, foi um dos impulsionadores para você estar hoje aqui. Sobre o diferencial, né? Sobre isso. Jonathan, eu tava olhando teu perfil aqui, aí eu vi assim, ó. Não vendemos sapatos. Tu consegue falar para o nosso público o que o homem do sapato vende? O que o homem do sapato entrega? Sim. Eu acredito que a gente vende a história, né? Então, antes, eu acredito que o produto, ele é consequência. Eu até brinco, tá? Se eu não fosse pelo sapato, eu ia vender sofá, eu ia vender isso aqui, eu ia vender mesa, é tudo. É isso que eu falo. Eu acredito que quando você tem uma conexão verdadeira com o seu cliente, você entende o que é que... Porque sapato por sapato, a gente até estava conversando, tem várias marcas incríveis, concorrentes meus grandes, não só aqui do Ceará, como em outros estados, aonde a gente tem loja, e a gente respeita todos, mas a gente não fala de sapato. A gente fala de outras coisas. Então a gente dá exemplos a gente faz muitos eventos na loja, né? A gente tem uma loja hoje na Vigílio Távora, que ela é a maior da América Latina, do meu segmento, de boutique de calçados masculinos. Ela não é sapataria unissex, mas marca de calçados masculino, ela é considerada ainda a maior da América Latina. É uma loja de mais de 500 metros quadrados, é uma loja que eu tenho um café, que eu tenho um showroom, que eu faço eventos para 50, 100, 200, 500 pessoas, eu já fiz a última. E eventos, secret party, eventos só para convidados, open bar, que vira objeto de desejo. Então, o meu calçado, eu fiz o último evento do Dia dos Pais, que para mim foi um dos mais especiais. Você que é pai, vocês sabem o quanto é especial isso. Eu consegui juntar 50 pais que eu conheço para dialogar, porque o nome da campanha era Ser Pai é Diferente. Naquele momento, esquece sapato. Cara, a gente passou 5 horas conversando. E o desafio, todo mundo tinha microfone. E 90% falou assim, ó, eu vou em sua consideração pais de 30 anos como pais de 70 anos. Médico, advogado, tal. De todo jeito que você imaginar, tinha lá. E essa troca. E eu, cara, que desafio meu. Chamei um hoster, Clóvis Holanda, lá do Jornal O Povo, meu brother, meu irmão. Eu disse, Clóvis, tu é desenrolado, vai puxar dessa galera. Gente, tinha 5 perguntas que eu tinha que fazer. Eu só consegui fazer uma. Por que ser pai é diferente? Aí, cara, os caras começaram a tomar um vinhozinho. Os caras começaram a abrir a vida deles. Aquilo pra mim, quando eu comecei a ver, aí os meninos do meu marketing, cara, estavam uma briga porque estavam querendo falar. Cara, tinha um médico de não sei quem, que eu não sabia que era essa história dele. Tinha um meu advogado que começou a chorar. Que, cara, eu comecei a ver os caras abrindo feridas, falando assim, ó, meu filho, toda terça e quinta eu não trabalho à tarde. Aí os outros caras olharam, não, eu vou no balé com a minha filha. Espetáculo. Aí o outro, cara, me desculpa, mas meu filho, eu nunca deixarei de trabalhar. Eu viajei só esse ano 8 vezes, ele não foi nenhuma, só vai quando eu pagar. Pô, cara, a minha tem 12 anos. Então, tipo assim, aí os outros pais começaram a falar assim, pô, Pedinho, tu vai ter que fazer terapia, pai. Aí o problema tá contigo. Cara, e ficou diferente. Então, aonde eu quero chegar? Uma coisa que eu sempre bato forte.
Hoje, ninguém precisa mais ir nas lojas. Hoje está a internet, tá rápido. Aqui você pode comprar um sapato. Você pode comprar um sapato até parecido com o meu, inspiração do meu. Eu digo inspiração para ficar bonito, tá, pessoal? Mas, tipo assim, bem mais barato. Beleza, tá tudo bem. E eu não brigo, eu não tenho como brigar com você para isso. Agora, quando a gente vem explicar as particularidades, mas não é sobre isso. Então, assim, o meu cliente, quando ele usa a marca, hoje eles são os maiores defensores da gente. Então, eles brigam por nós. Tá aqui. E acabei de receber um zap aqui, acho que vocês devem conhecer, o Ramon Pessoa, né? Sim. Ramonzinho Pessoa aqui, de um fato que aconteceu lá de um concorrente meu, que viu ele usando. E, cara, ele defendeu, ele é meu host, então ele é meu embaixador. Mas olha que legal. Então, quando a gente não vende sapatos, a gente vende tudo menos sapatos. Porque se eu for partir para isso, eu tô ferrado, pessoal. Eu vou para concorrência, se eu for dialogar sapato por sapato, por mais que eu possa falar de propriedades, essa sola é disso, eu vou ficar falando, pessoal. Eu vou ficar numa briga tão grande. Pô, o meu cliente, ele tem que entender que quando ele usa a marca, essa marca, ela leva ele para outros caminhos. Então, ele abre portas. Ele consegue abrir portas. Como eu dei exemplo, eu vou dar um exemplo até bem especial aqui. Tem uma linha lá do Beto Student, que a gente lançou, grande Beto Student, aí, nosso empresário, que é ícone aqui no Ceará, e a gente fez uma linha de homenagem. Referência, né? E a gente só fez 40 unidades para ele, que com 4 dias esgotaram tudo. E foram clientes lá e chegou um cara falando assim, olha, eu vou comprar 2 aqui, mas por favor, mande uma foto para ele, diga que eu sou fã dele. Aí eu mandei um vídeo do cara falando para ele. Então o cara disse, não, eu quero usar esse sapato para me ter a sorte que ele teve, para me ter um negócio. Mas, cara, isso não existe. Olha que legal. Então, isso a gente começou a bater cada vez mais forte. E hoje, mais do que nunca, as marcas, independente se você é de serviço, você é do varejo, se você é de atacado, se você é de moda ou não, independente se a minha loja é na feira ou a minha loja é no melhor shopping daqui. Como a gente estava falando, posicionamento. Porque ninguém segura no teu punho. Ninguém segura. Então, posicionamento, segurar seus valores. Agora depende de onde você quer chegar. Se você tá num negócio só por grana, meu irmão, então você vai se vender já já. Então, assim, no meu caso já não é, né? E pelo que você contou aqui, cara, dá pra sentir que você ama o que você faz. Dá pra sentir que você gosta de contar histórias, entendeu? Através do sapato. Porque, assim, é você vivenciar e você ter um sapato que praticamente você vai usar no trabalho, vai usar para uma ocasião especial, que vai participar da tua vida. O sapato, ele vai participar da tua vida, do homem principalmente, né? Em vários momentos, né? Seja no momento de lazer, seja no momento de você ir para o trabalho. Então, assim, cara, é muito massa. Você fala com propriedade, com toda a propriedade aqui, que realmente, assim, é bonito. Cara, conta realmente a história da parte aqui do homem do sapato como... Sobre... que você tá falando isso aqui, eu tô me lembrando. A gente até falou do negócio dele, o supermercado dele, que é no final da Avenida A, que a gente até falou, que era o antigo Solmar, né? O nome. Nequinho. Pronto, foi o Nequinho, olha aí. Que legal, depois eu vou compartilhar com ele. Foi através do Nequinho. Eu não sei se não fosse ele, mas ele foi um cara que poucas pessoas sabem, mas em 2016... eu já tinha minha loja, né, lá na Torres Câmara, e tinha muitas propostas de franquia, só que eu tinha trauma de franquia, por eu não ter um suporte, por eu não ter esse acompanhamento que eu tinha. E o Nequinho chegou pra mim no dia, ele falou assim, ligue pra esse rapaz, que ele vai te ajudar a formatar a tua franquia. Do nada, o Nequinho, que é de um segmento especial, específico, ele chegou pra mim, ele passou o contato do cara. E ele disse, não, ele formata da maneira que você quiser. Eu disse, não, mas eu não quero franquia de qualquer jeito. Eu quero uma franquia que o franqueador seja parceiro e que só ganhe na vitória do franqueado. Mas como é que vai fazer? Eu não sei. Eu só vou pra franquia nisso. Gente, eu tenho casos, tinha um cliente lá de Campina Grande que chegava de jato para querer comprar 10 lojas e ser sócio, vim com 8, 10 pau. Então, pô, eu tô falando coisa de 2015, 2016, e a gente sempre teve os pés muito no chão nisso. Então... quando eu dei o start, agradeço sempre ao Nequinho, ele é cliente até hoje, aí a gente brinca, eu mando sapato aqui às vezes pra ele aqui.
Sempre a gente se encontra, às vezes, na rua. E ele é daqui, né? Então daqui. ele é um cara que sempre tá... Nequinha, convidado, viu? Participar aqui do nosso podcast. Quem não conhece, Nequinha, dono ali do Telefrango, né? Ícone aqui do nosso Cônjuge Ceará. Se está convidado, viu, meu amigo, para participar aqui do nosso podcast. E muito massa. Meu irmão, e são pessoas, né, que a gente encontra na nossa vida, que nos ajudam, que são anjos, né? Que podem nos dar esse... Esse mesmo é o nome, anjos, né? Isso, que não ganha nada em troca, que quer ajudar, como esse anjo que me ajudou lá em Franca, né? Que olhou, ele voltou, cara. Ele, pô, era um volume muito grande. O que ele vendia, o cara pegou e voltou aqui, me ajudou sem nem me conhecer. E o cara foi lá e me ajudou. E massa, hoje o cara é meu brother. Hoje eu não compro dele, mas é um dos meus melhores amigos, isso. Massa, massa. Ei, cara, história boa, viu? Mas, rapaz, o negócio aqui... Muito Galera, massa. acompanhe que tem muita história pra contar, viu? Jonathan, a gente vai dar um momento aqui pra a gente dar uma relaxada e tal. A gente tem uns quadros aqui no nosso podcast, que é o Come ou Não Come, Batatinha no Polo, certo? Se você traria essas pessoas para experimentar, né? A famosa batatinha no polo de lazer, né? Certo. E aí a gente vai estar falando alguns nomes aqui. Você vai estar falando se traria essa pessoa para conhecer aqui nosso Conjunto Ceará, você que é raiz daqui. E aí, antes disso, a gente vai para os nossos patrocinadores, né? Os caras que nos ajudam aqui, né? Que nos estão sempre conosco aqui com a gente. Auristela Supermercado, onde você encontra os melhores preços aqui da região, né? Em termos de hortifruti, carne, tudo que você imaginar para a sua casa em termos de alimentação é Auristela Supermercado. A gente tem uma padaria e tem 2 unidades na rua Sargento Barbosa e Coronel Fabriciano. Quase não sai. Quase não sai. Deixa eu beber Faça uma aguinha. Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel aqui no Conjunto Ceará, em qualquer lugar, em Fortaleza toda. Conta com a Faça Imóveis, com certeza eles têm uma equipe lá pronta, preparada para receber você com um cafezinho e você sair de lá com o melhor negócio já feito. Quer morar aqui no Conjunto Ceará, quer morar fora, de aluguel, comprar seu imóvel ou vender, conta com a Faça Imóveis, com certeza eles vão te ajudar. I Love Lingerie, onde você presenteia sua esposa com as melhores lingerie. Aqui tem um preço justo, aquele presentão para sua esposa. I Love Lingerie, para a esposa, namorada, ou para a mãe, né? Ou para uma irmã. Não para 01, nem para 02, nem para 03, que o Raio costuma falar aqui, né? Você presentear sua esposa, rapaz. É claro, tem que dar presente para 02, 3. Então, I Love Lingerie, presentão para sua mulher, viu? Se precisar. Ponte da Tapioca, eu sou suspeito mais uma vez, porque sou fã do Ponte da Tapioca, do amigo do Ney, João Paulo. Cara, gosto de tudo lá. Bolo, pão, tapioca, sanduíche, café, cappuccino, tudo que você precisar tem lá no Ponte da Tapioca. Mais uma vez, quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar, eu fico lá em casa parecendo um menino, me jogo no chão, enquanto não chega lá a minha merendazinha do Ponte da Tapioca. Copiadora Central, onde tem os serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará, banner, parte de plotagem, parte de fachada, tudo que você imaginar em termo de serviços gráficos, a Copiadora Central, certo? Lá eles têm foto 3x4 para estar fazendo, tiram lá na hora, faz design gráfico, tudo que você imaginar, Copiadora Central. Trevo Lavicar, vou deixar meu testemunho aqui hoje para Trevo Lavicar, que eu levo meu carro lá, fedendo a cerveja, não que eu não bebo, né? Mas eu levei lá, já aconteceu um acidente no meu carro. E aí eu cheguei lá com o carro, a cerveja lá, e a galera deu um trato muito bom. Gosto muito da Trevo Lavicar, então parceiro junto demais. Tamo junto. Vamos lá mais pro nosso quadro aí, sem mais delongas. Sem mais delongas, esse cara aprender essas palavras agora, né? Jonathan, o nosso Como Eu Não Como Batatinha no Polo aqui é uma imitação, digamos assim, do Tira o Chapéu do Raul Gil, né? Ah, legal. A gente gosta demais. A gente vai dar alguns nomes aqui pra você. A gente gostaria de saber se você traria essas pessoas pra comer batatinha no polo, esse patrimônio do Conjunto Ceará. Manda aí, Nil, primeiro. Pronto. Primeiro que eu vou estar perguntando, você traria o Xande de avião pra comer batatinha aqui no polo? Muito. Olha aí. Muito, claro. Xande é um cara muito importante para a marca. A gente começou a virada de chave, foi porque... Lembra do alô? Sim. Eu tinha alô de todo mundo, menos dele. Então ele era o cara mais posicionado. Adoro o Wesley é meu brother, meu irmão, e todos. Só que na virada de chave eu tinha que ter um cara e eu tinha que ter aquela ânsia. Cara, eu preciso do alô desse cara. E eu tinha alguma coisa na minha cabeça que tinha que ser o Xande, porque era o único que eu não tinha. Um cara inacessível. E, como eu sempre falei, eu sou muito louco, assim, muito danado. Os cara, é o único que não. Não, ele pode pagar o que for. Se ele não gostar, ele não vai. O dele só se for agregar pra ele.
Ele não gosta. E ele ama dar alô, só que ele tem que gostar. E o cara, porra, tá. Aí a gente conseguiu. O menino que era muito lá do braço direito dele, que é lá do meu brother, lá do Vaguinho, fez esse contato e eu comecei, né? E ele deu start em alô, né? E o nome que ele falava era lá do Jonathan, Homem de Sapato. Ele foi que bateu pesado mesmo. Então, assim, muita gente lembra da marca, conhece a marca hoje até no Brasil, em todas as lojas. Onde eu tenho loja, a galera chega e perguntando: o Xande é sócio, o Xande é sócio, o Xande é sócio. E a gente evoluindo isso. 2017, eu abri uma empresa, uma franqueadora, né? Aí eu comecei a expandir. E uma maneira de a gente juntar mais forças e retribuir isso também, aí a gente assinou um contrato bem legal, até que saiu na imprensa. Acho que vai subir aqui agora a imagem, bem legal, a gente assinando um contrato e isso vazou, tá, no Brasil inteiro. Então, Xande Avião se torna sócio de sapateria de luxo em Fortaleza, né? Então isso ficou muito forte. O Gustavo Lima comentou, o Jorge, uma galera toda que eu já calçava ali, ficou muito forte. E a gente fez esse contrato durante 3 anos, ele tinha uma parte dos meus royalties de marketing e ficou muito forte. Até hoje o Xande, meu brother, meu irmão, a gente tem uma... muito forte. E até hoje as pessoas ainda chegam falando e eu digo, é dele, ele é sócio. Massa. Isso aí. Que nem a brincadeira do Tiru com o Wesley, né? O Tem Wesley. aquela fica resenha dos dois, né? Que diz que é dono do circo dele, né? Um abraço aí pro Wesley, pro Tiru, pro Xande, viu? Ele viria comer batatinha, então. Total. Vinha comer a melhor batatinha aqui no Conjunto Ceará, viu, Xande? Vem experimentar. E você tá convidado, viu? A participar do nosso podcast. Tem coragem não, Tem coragem não. Tem coragem não. Olha. Hoje. Eu mando mensagem. Jonathan, a gente colocou um segundo aqui, eu não sei se você conhece ele, mas a gente colocou aqui por fazer parte dos bastidores do forró também, e ajudou muita gente, digamos assim, né? Iago Arraes. Ah, o Iago. O Iago é lá no Bebezord, né, cara? Iago, ou você ama ou você odeia o Iago, mas quem odeia é quem não conhece ele, né? Então, Iago pra mim é um menino de ouro, assim, realmente, pra quem não conhece ele. Iago é um menino realmente de coração, ele ajuda, ele tá ali todos os momentos. Ele só fica me afobando às vezes quando eu não atendo, que ele, bora, me atende. E o Iago é por isso que não... Artista pra gostar de alguém, isso é bem... Pô, artista não gosta de babão. Artista não gosta de quem tá ali, porque sente, o cara ali é acostumado diariamente. E todo mundo gosta dele. Então ele tem abertura em todo canto, não é à toa. Hoje, meu brother, o que ele precisa tá junto, o que eu preciso dele, a gente ainda tem essa troca. Iago, eu acho muito especial esse menino. Muito bom. Vem comer, experimentar batatinha no nosso polo. Esse aqui, você convidaria o Wesley Safadão pra vir comer batatinha no polo? Claro. O Wesley foi o primeiro, assim, grande a falar do Homem de Sapato. É bem interessante. Eu segui a banda, né? Então, assim, o Wesley, o primeiro contato que eu vi o Wesley pessoalmente foi na casa da mãe dele, aqui lá na Serrinha. Tinha um ensaio na casa da mãe dele, o pessoal tava comendo baião lá na hora do ensaio. Na época eu ainda era da marca, da Sérgios. E o gravador que fez esse contato... Era garoto safado na época? Era garoto safado, eu sentei do lado, ele tava escutando, ele tava coisando, aí ele já falava meu nome pelo gravador e a gente não se conhecia. Aí eu fiz amizade com o pai, com a mãe, já calçava a família, o primo já vendia aquele negócio todo. E eu era muito mal e botava o preço lá em cima porque eu sabia que eles iam chorar por desconto, ficava essas coisas todas. E o Wesley, que na época lá do Garoto Safado, a gente me ajudou bastante, então fortaleceu. Até hoje eu fico escutando alguns alôs dele lá do Wesley. E só que quando foi nessa transição entre Xande e Wesley, eu tive que escolher, né? Não que ele é meu brother, mas eu tinha que dar o start mais lá no Xande Avião. Legal. Curiosidade, o Wesley, eu atendi ele na época do Garoto Safado, tinha um cabelão, ele tinha um Vecta, cara, eu vendia na Rabelo, eu era vendedor da Rabelo, na época do Guatemi, trabalhei em Guatemi também, e eu atendi ele. Cara, assim, muita gente boa, humilde, o cara, assim, que simples, realmente né? Simples, cara. Eu ajudando a botar a TV, ele lá me ajudando, porque ele comprou uma TV de plasma, mano, na época. Logo quando saiu a TV de plasma, hoje em dia nem tem, agora é LCD, Full HD, não sei o que, 4K mais, né? Então, um cara muito humilde, gente boa. Wesley, você viria comer batatinha aqui no Polo, convidado aí pro nosso amigo Jonathan, viu? Saborear a melhor batatinha. E dizem que a mãe dele morou aqui, parece que ele morou aqui também, né? Foi? Parece, se não me engano, o pessoal fala que ele morou ali na quarta etapa e tal. Tem uma história assim que eles moraram um tempo aqui, né? Antes da fama e tal. Mas é um menino muito... Ele é uma pessoa de muita raiz lá da criação.
a Bill, né, o pai dele, assim, era sempre ali. Então, é uma pessoa que nunca teve nada de rixa com ninguém, de humilhação, de não sei o quê. Ele é muito simples. História boa, né? de É contar. exatamente daquela maneira. Mas sabe tudo que tá acontecendo, né? Bem esperto também. Parece que antes ele de ir pra Serrinha, ela morou aqui, a Dona Bill, parece, alguma coisa assim. Mas tá convidado, vinha comer nossa deliciosa batatinha, né? É isso, Jonathan. Isso aqui é patrimônio, né? Você traria o mestre Expedito Celeiro para comer batatinha no polo? Muito, muito, muito. Ainda tem uns sonhos ainda de vida. Conhecer ele, eu conheço a história lá do celeiro, eu conheço os sapatos dele, eu conheço os calçados, conheço a história. E é do nosso estado, né? Então ele pra gente que é do ramo, eu ainda sou muito novinho, né? Ainda nisso. Mas ele pra mim é referência. Isso é muito especial. Viria experimentar nossa batatinha. E você chamaria o Beto Student, que você lançou recentemente uma linha dele aí, para comer uma batatinha aqui no polo? Total, total. E muita gente pensa que ele não viria. Ele adora essa resenha. Beto aí, pra quem não sabe, Beto tá abrindo a vida dele aí nas redes sociais. Pra quem não conhece, pra quem conhece, tipo, tá sendo algo muito interessante, tá sendo algo muito divertido, porque ele me confidenciou que ele é que posta tudo, ele posta no Real, não tem ninguém que edita, ele bota as coisas dele do jeito que ele é, e ele trata o Instagram como o Zap dos amigos. E ele bota tudo, as viagens dele. Como ele é um cara que chegou aonde chegou, e você que tá ali olhando, ele compartilha tudo. Tá no helicóptero dele, tá indo lá pra Chica Doce, tá indo para as coisas dele. Então, ele foi uma linha que lançamos em novembro do ano passado. Já estava alinhando uma linha há 6 meses do que eu ia fazer pro homem, né? Pô, ele tem tudo. E ele usa muito mocassim. E, 100% dos sapatos dele não são daqui. Não por outra coisa, porque realmente é mais fácil para ele. E quando a gente fez um modelo 100% de tricê, com particularidades, com o nome dele, a gente fez um Negroni, que para quem me acompanha sabe que eu tenho essa parada, esse amor lá do Negroni, fiz uma linha de Negroni e fiz um Negroni para ele exclusivo, fiz a estreia de 2 barris, então ele estreou o barril, então ele gosta dessa exclusividade e eu não imaginava que essa linha ia bombar tanto é que com 3, 4 dias a linha esgotou, geral, é uma linha, não é barato, né? Eu não gosto de falar isso não barato, mas tipo assim, de 869 a linha voou. E a turma queria ter o sapato do Beto Student. Né? Então, assim, ficou muito legal. E ele autorizou a gente fazer até uma nova reposição, uma edição mais especial, mas com toda certeza. Você imagina o Beto Student aqui, hein? Ih, rapaz, seria maravilhoso. Pô, Cara, que eu já tive boa. referência, assim, de Usando participar. ali no polo? É doido, muito Chegar lá massa. dentro Eu do já tive a oportunidade de estar próximo dele com participação da parte da AGE, né? Que a gente já teve a troca, né? De presidente e tal, quando eu participava da AGE. Então, ele também é um dos caras que ajuda muito, os jovens empreendedores, a AGE, né? Jovens empreendedores de Fortaleza aqui. Então, assim, muito eu massa. vi uma foto tua uma vez com ele. Pois é, eu tirei com ele, tirei também com o menino do Ives Dias, né? Ives. Também, tal, a gente participou também de um jantar, cara, muito massa. São, assim, pessoas que, pra mim, no ramo do empreendedorismo, são caras que eu sou fã, porque são experiências que possam compartilhar de vivências do negócio, cara, que é muito bom você escutar. Muito bom. Tanto a história do Beto como a história do Ives é muito bom, cara. As histórias deles são maravilhosas. Então, Beto, você está convidado, viu? A participar aqui do nosso podcast e comer uma deliciosa batatinha do Polo de Lazer, né? Muito bom. Meu Galera prato boa, tá com viu? você, viu? Vamos lá. Próximo quadro. Puxão. Pronto. Aí nós temos um quadro, né, que é chamado puxão de orelha, né? Nós, como se fosse dar um feedback para um órgão, autoridade, algo que você queira, né? O quadro é seu, o espaço é seu para você dar aquele puxão de orelha. Por que você daria esse puxão de orelha? Boa. Principalmente voltando aqui lá no Conjunto Ceará, mais ou menos um ano, teve a última chuva forte aqui que teve, e isso me marcou porque, como eu tenho tias aqui que a gente compartilha direto, e a minha rua era lá na 416, então ali é bem no finalzinho. E sempre teve um grande problema de enchentes. Então, acho que poucos cantos aqui no Conjunto Ceará, né, Raí? A gente lá do V4, a gente sabe disso. Poucos cantos consegue encher, né? Como principalmente é o final da Avenida C, é uma particularidade mesmo, né? O final da Avenida C, porque ela vai de encontro atrás da Cagés, onde muito tempo se enrolou uma obra ali, né? Aí depois teve a promessa, não, agora fez, aí no outro ano encheu de novo.
Não, agora a gente concluiu a obra, aí no outro ano, enchei de novo. Sempre. E várias promessas. Entra vereador, sai vereador e prefeito. Entra prefeito. Pessoal, eu sei que não é fácil, mas estamos falando coisa de 40 anos atrás. A mesma coisa. Eu cansei de me acordar em época de chuva com meio aqui de água no meu quarto. E quando eu vi umas imagens no meu antigo quarto ainda com a mesma água lá na casa da minha avó, só para vocês terem noção, depois eu mando até umas fotos, é alto. Tipo, a parte do sofá é alta, a parte lá da geladeira, as camas, tudo tem uns batentes. Mesmo assim, passou. Pô, gente, tô falando de 40 anos atrás. Ah, não tem justificativa. Ah, é o final lá do canal que sai lá naquele... O que era que acontecia? Jogavam culpa lá nos moradores também, sobre os bueiros, né, de tudo. Então, tem essa culpa, mas eu acredito que dava para fazer algo melhor ali. Então, as pessoas só se preocupam, então fazem várias promessas que eu sempre acompanho. Quando tem época de eleição, vão atrás de voto aí pra gente conseguir dar apoios. Cara, eu já saio disso. Então, meu puxão de orelha é realmente para... Que façam obra ali para melhorar, né? Para atender a nossa comunidade, né? Realmente se cumpra uma promessa aí de 40 anos. A gente está falando de quase a vida toda do Conjunto Ceará. Entra todo mundo e a mesma coisa. Jonathan é adolescente, já passava por isso. E a gente publica lá na página algumas fotos, já publicou, né? Eu vi, até chamei a atenção no dia que tu postou sobre as enchentes, lá do ano passado. Eu acho que tu fazendo um ano agora, mais ou menos, né? Eu até te mandei um vídeo que a minha tia me mandou. Não foi? Então, assim, pô, é a mesma coisa. Então, o que eu só fico aqui... Vocês que já são mais inteirados disso, hoje tem quantos mil habitantes aqui? Em torno de 80, né? Quase arredondando aí, arredondando para 80 mil. A gente até brinca, né? As pessoas brincam que aqui é uma cidade, né? Onde eu moro. Mas, cara, é inadmissível. É inadmissível. O Conjunto Ceará, né? Puxando por esse lado um pouco mais político, o Conjunto Ceará, ele tem poder de eleger um deputado, tanto federal como estadual, e vários vereadores para fazer algo para o nosso bairro, mas infelizmente não consegue porque não se busca informar. Não estou falando porque eu vim como candidato, né? Tive uma vice-presidente. Muito obrigado a todo mundo, gratidão a todos os votos que tive, né? Votos sinceros. E as pessoas aqui, infelizmente, elas não buscam se informar para votar na pessoa certa. Não em mim, mas poderia ser em outro candidato que pudesse fazer algo para o nosso bairro, né? Para agregar. Mas infelizmente são os mesmos do mesmo. E isso faz com que a gente só veja com que as cenas se repetem cada vez mais, as enchentes, né, e tudo mais. Então, o puxão de orelha vai para esse parte do saneamento, essa parte realmente que poderia já ter sido feito, o nosso Conjunto Ceará, e atender toda essa população aqui do nosso bairro, né, a comunidade aqui. Exatamente, com toda certeza. Pronto? Jonathan, do mesmo jeito que a gente tem um puxão de orelha, tipo assim, é digno de que alguém também merece um elogio, né? A gente deixou esse espaço do selo do Conjunto Ceará Ordinário para te falar mesmo com o coração, ou com uma empresa, ou com uma pessoa, assim, para quem você daria um selo de qualidade, assim, do Conjunto Ceará Ordinário, de reconhecimento, entendeu? Tá contigo. E aí, rapaz, é muita gente boa, né? A gente consegue ver. E a gente tava falando dele aqui. É uma história de vida, que muita gente que não conhece a história do Beto também, Beto Student, né? É uma história de superação. Teve uma doença recentemente. Então, hoje, a virada de chave tem 78 anos. Cheguei para ser atendido por ele. Fiquei 2 horas, mas não reclamei para ser atendido. Mas ele resolvendo o problema, pessoal. Resolvendo o problema. Ele não precisa disso mais. Resolvendo o problema. Trabalho. Na hora que foi me atender, só tinha 10 minutos. Sentou e uma paz. Conheceu, me mandou um áudio, me seguiu. Tá sempre compartilhando, tá sempre mostrando, tá sempre... É inspiração, por mais que as pessoas podem falar assim, tu fala dele, mas por quê? Porque foi a pessoa que eu tive esse convívio, é uma pessoa que é inspiração para muita gente, e você pode conhecer um pouco da história e do que ele tá vivendo, e serve até de exemplo pra gente. Pô, hoje, ele até fala, ele esperou ter 78 anos para ele poder... Tá? Pô, e a gente ainda tá novo aqui. Então, a gente ainda consegue não só... Eu nem digo viver pro trabalho, não isso. E que dá pra gente conciliar tudo. Então, eu acho que é ele, né? Seu selozinho aí, ele vai gostar, tá lá. Beto, selo internacional do CC Ordinário pra você, Sil. Ganhou muitos prêmios aí. Aquele selo do Jonathan aí pra você, um cara merece
Que ajuda a economia do Ceará, né? Queira ou não, ajuda a nossa economia do Ceará, que é um grande empresário, né? Cara de referência aí. Pra você que não conhece, pesquisa um pouquinho sobre a história dele, que você vai gostar bastante, né? E é isso aí, o selo do conjunto. Jonathan, a gente já tá chegando aqui no nosso finalzinho. Cara, que história linda, que história bacana. Queria saber um pouquinho como foi essa parte pra gente dar continuidade, né? Você tava contando sobre a parte do Xande aí e tal, que entrou, essa parte desse mercado. E aí até chegar hoje, aonde você é, esse grande nome, né? Essas emoções de estar na vida das pessoas, né? Através de levando experiência, né? Através do compartilhamento, né? Das suas empresas, da sua forma de não vender, mas sim de agregar na vida das pessoas, né? Com o sapato. Isso, uma coisa que eu sempre bato forte, eu me coloco, primeiramente, a primeira pessoa que eu tenho que fazer network em casa, né? Com mulher, é claro. Mas depois, quando você puxa pro trabalho, a minha equipe, né? Tem gente, até alguns franqueados até fala, Jonathan, e até alguns outros empresários, cara, tu faz coisas que tu estraga o mercado com o vendedor. Pra mim, na verdade, eu sou vendedor, né? Até hoje, então, como eu me coloco no lugar deles, então, pra mim, não tem melhor endomarketing do que dinheiro no bolso. Não adianta, eu posso te dar viagem pra Jericoacoara, dinheiro, ou 5 mil, 10 pau no teu bolso, tu vai se tu quiser, meu irmão. Então, assim, e eu gosto disso. Como tem coisas que nunca fizeram comigo, eu gosto de fazer. Então, um dos pontos que eu tenho orgulho em ter esse time comigo, não só quem tá aqui do meu estado aqui, que tá comigo todos os dias, mas de todas as franquias, né, de todos os estados onde a gente tem loja e a gente compartilha, a gente tem um canal no Instagram muito aberto, que a gente tem essas trocas, porque às vezes a mensagem não chegava. Então, assim, como eu tinha esse delay de receber lá, hoje a gente consegue ter esse canal e não adianta nada. Eu ser legal e lá tu vai chegar numa loja lá de João Pessoa e tu ser maltratado. Então, assim, não é a mesma. Tu tem que chegar lá e tu tem que ser. E esse é o grande desafio. Eu não tô romantizando aqui. Eu tô falando que por isso que eu tenho que estar mais próximo, por isso que eu tenho que estar entendendo tudo o que tá acontecendo, porque não adianta nada. Como é que eu quero vender essa experiência pro meu cliente tão linda, romantizando a história, se eu não cuido de quem tá dentro, né? Então, hoje eu tento buscar... Eu não gosto disso. É minha família, né? Tipo, lá do meu time é família. Não. Eu remunero bem do meu segmento, é o que mais remunera. Eu falo meu segmento, ainda boto moda masculina ainda no meio, tá? Então hoje eu valorizo cada passo, porque sem eles eu tô ferrado. Quem vende, a gente até brinca, homem de sapato não sou eu, o homem de sapato é o Clisma, o homem de sapato é o Samuel, o homem de sapato é o Samuel da loja do Rio Mar, Samuel é a Luana, é a minha. Então, eu gosto disso. Quantas vezes o meu cliente está aqui comigo e ele me pede alguma coisa e eu te falo, quem manda é ele. Então, assim, eu sempre deixo isso. Então, pegando esse teu gancho, é muito fácil chegar e falar assim, o meu cliente, eu não consigo. Eu tô aqui, eu sou muito limitado, eu te conheço, eu conheço você, eu consigo estar atendendo. Mas quem move a parada são eles. Os caras da ponta, né? Os caras da ponta. São eles que são lá dos vendedores. E pra mim, é uma coisa que eu sempre brinco. A minha gerente me chamou ontem de Silvio Santos. Aí eu disse, legal, então eu vou cortar. Porque eu gosto de fazer corridinhas. Então, assim, tem uma brincadeira, me acordo. E esses dias eu estava no Cumbuca, aí eu me acordei virado e falei assim, eu vou fazer uma corrida hoje. Aí eu fiz uma corrida de X. Quem vender mais, eu dou isso aqui e já é Pix no final do dia. E se a loja bater X, eu dou mais tanto e divido com todo mundo. Cara, a galera se mata. Caraca. Motiva aí a meia-noite. Tem que sair meia-noite. Aí eu, caralho. Aí eu gostei. Aí eu brinco com os caras, tu é muito vagabundo, né? Tu já ganha bem, a tua comissão é isso, tu tem prêmio pra uma corrida pra ganhar R$200 a mais, R$300 a mais, tu é assim. Eu disse, meu irmão. Aí depois eu fui raciocinando, isso realmente faz sentido. Pô, isso aqui, essa grana aqui é como se fosse... Já é o meu coisa, já é o meu negócio. Eu disse, cara, que bacana. E eu comecei a voltar a fazer isso. E eu gosto de fazer essa competição, não só aqui, mas eu tô reestruturando tudo a base de franchise, a base das franquias, pra gente conseguir ter esse diálogo também com os outros. Eles também, Por né? mais que são franqueados, a gente tentar
botar um pouquinho na cabeça Porque deles isso. a rede ganha, né? Porque, queira ou não, você motivando essa rede, Com toda todo mundo certeza, ganha, né? Com toda certeza. Que massa. Então, Ei, são eles, são eles. Hoje é uma coisa que eu sempre falo e com todo orgulho. Hoje a turma briga pra trabalhar com a gente. Rapaz, E até quem eu, sai- eu tô, quem eu, sai- eu tô quase te mandando meu currículo aqui, mas eu sou empreendedor, tô quase dando E quem currículo aqui. sai, agora sim, do jeito que eu dou, eu cobro. Sim, Sim, justo, Eu justo. cobro. Não venha com negócio de coisinha, mas não sei o que. Eu disse, cara, daqui é o preço. Eu não tô falando pra ser igual a mim, mas eu passei 8 anos da minha vida sem tirar férias. Mas eu era, como eu disse, eu tinha que me manter e o meu padrão de vida era alto. Saca? Dino falando, eu sempre fui um cara muito ambicioso, eu gostava de coisa boa. Então, assim, meu carro. Tô chutando o carro para a gente poder ter uma noção. Sim. 2012 eu tinha um Corolla 2011. Então, tipo, eu já tinha isso. Do o ano ali Jonathan queria praticamente, ser. né? Cara, eu já tinha. Então, assim, não era pra outra coisa. Só Deus sabe como é que eu pagava. Mas eu tinha que manter o meu padrão. Então, é um preço. Ah, não, eu quero ter qualidade de vida. Tá massa. Como eu tenho funcionários hoje, que o cara chegou a ganhar 11, 12 mil reais. Ele chegou a ganhar 8, 10, 11 mil reais. Chegou ao topo de ser supervisor de franquia, viajava. Mas ele é um menino muito de família, muito da igreja, e tava sentindo falta disso, tava sentindo falta do futebol na quarta-feira. De ficar no sábado com a família. E ele pegou, voltou a ser gerente, voltou a ser vendedor, e todo mundo falou assim, como assim, cara? Mas é. E hoje eu entendo ele, e hoje ele é uma peça fundamental para mim, que ele é o meu gestor administrativo, que ele se encontrou. Então ele é uma peça, saiu, foi lá, rodou no mercado e a gente voltou, a gente negociou um negócio legal agora para ele ser uma base ele é um gestor administrativo, só que hoje, cara, é qualidade de vida nele. Então hoje ele tem o carrinho dele, hoje tem a casa dele, tem tudo. E hoje ele é feliz. E antigamente a gente fala assim, não, ele é feliz só se ganhar 10 mil. Não, ao contrário, ele quer ter lá da quarta-feira dele, ele quer ir para a igreja dele, ele quer sair com a família, ele quer curtir, tá tudo bem. Hoje, às vezes, me dá uns sonhos de eu voltar lá atrás e sim, eu sinto falta de dia de sábado, 4h30 da tarde, tá com o meu carro do lado de fora, suspensão asinha lá do palhozinho, lavando, deixando um brinco para ir pro polo mais tarde. Cara, é isso. É isso. Massa, Então, viu? eu sinto Morador do isso. Ceará de Eu verdade. sinto isso, entendeu? Então, de passando lá de frente à igreja, ficar esperando, né? Ali, tá lá aquele negócio, as bichinhas. Ô, amor, isso aqui era antes de você. Mas então, eu sinto falta disso às vezes. E eu entendo. Então, hoje você tem que entender aonde você quer chegar. E isso é um trabalho muito difícil para gestor. Porque eu entender, aí, tu quer o quê? Tu quer isso aqui, tu quer isso aqui? Não, eu quero isso. Beleza, e o que é que tu quer fazer para isso? Eu monto um plano contigo agora aqui. Eu monto um plano, o Clisma, para quem não conhece o Clisma, e a maioria, o Estudei com ele. Clisma é... Não, cara, o Clisma, 100% todo mundo conhece o Clisma. Onde eu chego, a turma... Eu cheguei um dia no estacionamento, eu ia entrar para um show lá do Kenny Mills, que não podia entrar carro mais naquele momento. Aí eu olhei e falei assim, cara... E eu não queria usar o nome da marca, que eu era um dos patrocinadores, né? Aí ele chegou e falou assim, cara... Aí eu falei lá pro cara, tipo, lá de segurança, né? Isso foi bem legal. Aí eu falei pra ele assim, não, dá uma ligada pro fulano de tal, o Fernando, que é o dono. Ele, não, eu não posso ligar pro Fernando. Tá, não sei o que, eu não posso. Eu disse, não, mas ele pediu que eu viesse. Ele disse, eu não posso. Pô, é que eu sou um dos patrocinadores da Aumento Sapato. Do Clisma? Ei, pois tu manda uma foto aqui pro Clisma. E me liberou. Do Clisma. Esse sapato é do Clisma, entendeu? Do viado. Então, é isso que eu falo. O Clisma é é uma base que a gente até brinca. Eu até digo pro Clisma aqui, se o Clisma hoje ele pegar, a gente bate muito forte dele, porque ele tem um potencial gigantesco. Ele não tem noção do tamanho que ele é. Ele vende muito, ele tem muito relacionamento, mas ele não... Ele usa 5% ainda do potencial que ele tem. Então, Clisma, eu tô falando em nível salarial pessoal. Tipo assim, dele é
vendedor formal. Eu não digo médico, né? Mas vários advogados não chegam perto do que ele ganha. Mas ele poderia ganhar o triplo disso ainda e só do potencial que ele tem. Mas isso tudo é com ele, mas é o esforço que ele tem. Ele é pra estar na loja 9, ele tá 7. Ele, às vezes, pra sair 8, ele sai 10. Ele tem um cliente lá do Maracanaú, eu não esqueço muito. Se eu puder falar ainda, Sim, com certeza. ele foi uma, pra mim, marca geral. O Clisma, ele tem um cliente lá no Maracanaú, Petrocelli, eu acho o nome dele. E ele foi vender uns sapatos pra ele. O Clisma não tinha carro ainda. E ele foi vender, beleza. Ele foi de ônibus. Ele sai da loja 8, 8h30, ele foi de ônibus pra lá. Quando ele foi atender esse cliente, quando não foi na volta, ele chegou lá fora, o cliente, onde é que tá teu carro? Ele disse, não, eu vou de Uber, porque a volta dele ia ser de Uber. Ele foi de ônibus, mas a volta ia ser de Uber. Eu quero de Uber. O que é que geralmente você faria se você gosta da pessoa? Não, eu vou pedir teu Uber. Ele veio deixar ele aqui. Ele veio deixar na casa dele. O cliente saiu 10 e pouco da noite e veio deixar ele em casa. Isso pra mim é relacionamento. E é por isso que eu te falo, ele não tem noção do tamanho que ele é. Mas ele é um cara que é por isso que ele tá onde tá, a parada lá do coração dele, né? E de tudo que aconteceu com ele já na vida dele, tudo de aprendizado, tudo serve nele. Afinal, eu queria dar o selo aí do Conjunto Ceará pra ele também. Olha aí, Cris, um selo internacional do Conjunto Ceará Ordinário, viu? Ei, meu irmão, que massa. John, deixa eu te perguntar aqui, né? Assim, todo esse network, toda essa parte, a gente vê que você realmente ama o que faz, você ama empreender, tá no seu sangue, cara. Empreender tá no seu sangue. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só montar um negocinho. Não, é estudar também, é fazer tudo isso que você fez. E essa aula que você deu aqui, contando um pouquinho do seu processo, um pouquinho da sua história, que tem muito ainda para compartilhar com a gente, mas eu acho que também, além de tudo, cara, é o marketing também por trás que tu tem pesado, não tem? Fala um pouquinho sobre a questão do teu marketing, como é aí, porque assim, muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá pegar o produto e vender, mas toda essa parte do marketing que funciona por trás, às vezes eu acompanho a tua rede social e vejo lá os produtores, a galera lá, tudo mais para tirar as fotos do sapato com aqueles modelos, né? Toda aquela parte para poder chegar ali, aquilo ali, aquele investimento ali. Tu pode falar por alto, pelo menos, quanto é que tu investe ali anualmente? Sim. Uma das coisas que eu sempre bati forte foi marketing, né? Na verdade, eu comecei publicidade, não finalizei, né, o curso, mas eu sempre tive isso muito para mim. Hoje, se eu tivesse R$1, eu dava esse R$1 todo pro marketing. E hoje é uma briga, tá? Hoje eu tenho minha função na empresa. Eu sou diretor criativo e marketing da minha marca. Só que como empresa, eu sou funcionário. Eu sou o dono, ok? Mas tenho o meu salário, né? Meu prolabore que eu tenho. E, claro, tem as retiradas de sócio e tudo. Mas eu me coloco como funcionário da minha empresa. E eu tenho briga com o meu financeiro. Eu tenho briga com a minha gerente financeira das cotas de marketing. Então, a gente recebe 2% de royalties de todas as lojas. Inclusive, as nossas próprias lojas próprias pagam royalties, tanto de marketing como de royalties, para minha outra empresa, que é da franqueadora, que eu deixo tudo em branco. No dia que a gente acordar e falar assim, cara, eu vou vender todas as lojas, vou viver só de franchise, da franchise, vou abrir 50, 100 lojas e só viver da franchise, para mim é melhor, porque eu posso cuidar do meu marketing, né, e do que eu faço. E sempre foi uma briga muito grande, porque os empresários, geralmente amigos meus, todos amigos, quem é fora, acha que o marketing é o cara pegar, e principalmente eu sou do ramo da moda, né? Então acha que é pegar ali alguém que tá fazendo foto, ir pro meio da rua e fazer foto, ou chama um amigo para ser modelo, ou contrata alguém rapidão ali para ser modelo e vai fazer foto. Isso tudo tem um estudo, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas confundem shooting, que é shooting, você vai pegar o produto para fazer foto, como várias blogueiras, vários influenciadores fazem. E campanha. Campanha é um storytelling, tem começo, meio e fim. Eu tenho que contar uma história. Né? Eu tenho que contar uma história. E quando eu trato isso com muita seriedade, eu não tô falando de hoje, tô falando mesmo quando eu não tinha franquia, em 2015, eu tratava com muita seriedade. Eu falo muito lá nas minhas palestras, tanto é que tem um slider forte, eu vou lhe mandar foto, do chão de avião em 2015. Ele e o filho dele, no Dia dos Pais, eu tinha a opção de fechar um post com ele por R$10 mil.
10 mil reais. Fechei um post. Vocês podem achar 10 mil reais, né? Ah, é de boa. Não, cara, é de boa não. Eu só tinha um ano de marca, eu só tinha um ano de empresa. E 10 mil reais há 10 anos atrás, Era agosto de 2015, era muita grana. Hoje você dá 10 mil para um post, ainda é alto. Poucas pessoas fazem. Mas, mais além, olha o que eu fiz. Eu tinha a opção de... Era uma ação pro Dia dos Pais. E sempre eu olho isso, eu dou esse exemplo para muita gente. Eu tinha a opção, eu falo marketing versus posicionamento. Venda versus posicionamento. Eu tinha a opção de fazer o post com ele 10 dias antes do Dia dos Pais. Ia bombar, não ia? O Xande fazendo foto, dizendo assim. E lembrando, o Instagram entregava tudo. Depois não tinha isso de algoritmo, de nada, não. Entregava tudo. Se eu tinha 50 mil seguidores, entregava para 50 mil. E eu fechei um post com ele e tal. E quando a gente chegou na negociação, eu falei assim, beleza, eu quero no dia. Eu disse, não, mas tu não vai vender? Aí eu, não, eu quero no dia. Por um momento eu pensei, quando ele disse, vai vender? Não, antes. Aí eu, cara, naquele momento, estamos falando, eu tinha um ano de marca, né? Eu olhei, eu falei assim, cara, meu momento é esse. Meu momento é esse. Se eu for vender antes, eu vou fazer igual como todo mundo. Mas meu momento é de posicionamento. Qual foi a minha ideia? O post no Dia dos Pais. Esse post viralizou. Por quê? Ele fez um post com o Enzo, com lá da mesma roupa, ele segurando a sacola, o Enzo segurando a sacola. E ele botou, ele sabe como eu piso em hashtag. E tanto é que esse bordão virou, todo mundo fala, ele sabe como eu piso. E o que foi que aconteceu? Aconteceu justamente o que eu estava imaginando. Quem comprou, se conectou e postou a hashtagzinha. Tem até fatos que eu que entregava na época, eu ia no Smartzinho. Então, cara, eu visitava, eu ia numas vilinhas simples, perto ali da Juvita Feitosa, entrando numas ruazinhas lá numa vilinha, o cara pagando no dinheiro, numa casa que abre as duas portinhas, né? Abre em cima, abre embaixo, o cara pagando no dinheiro. E eu vendia pra muita gente da alta também. E todo mundo postou. E quem não comprou, ficou uma pulguinha para ser meu cliente. E isso viralizou. Então, esse post eu explico para muita gente que quando eu lembro, caralho, eu tive coragem de me dar 10 pau. E eu fico pensando às vezes na minha cabeça, mas na hora E olha só o retorno, eu fico né? na euforia, irmão. Parece que você fica louco. Porque eu disse, cara, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Então eu vou pegar isso aqui e vai dar. Então é aquela questão que eu te falei. Hoje 6% de todo o meu faturamento anual baseado com o ano passado vai para o meu marketing. Tu sabe dizer um exemplo aí quanto? Exemplo, se o meu faturamento, eu vou dar um exemplo, 2022, eu gosto de falar 2022 também para não falar do ano passado. 2022, meu faturamento foi 9 milhões, né? Aqui, né? 6%. Bora lá. 6% para o meu marketing dividido nos nichos, mês. Né? Dividido por mês. Tipo, Sim. Deu 300 mil reais. Eu tô dando um exemplo. Dividido por mês. Se eu não usar esse valor, acumula para mim fazer as minhas ações. Sim. Então, como eu invisto muito, isso volta, né? E o meu franqueado, ele me paga 2% do faturamento bruto, ele paga rindo, porque ele sabe que é investimento para ele. Então, para mim, marketing não é despesa, marketing é investimento. E a vantagem é que o meu cargo é diretor de marketing, então é pressão. Inclusive agora vou abrir aqui, eu vou até dar um toque para vocês em primeira mão. Eu tô lançando uma nova marca. Eu tô louco da cabeça. Tô trilouco. Eu tô sem post desde quarta-feira. Stories. O meu stories tá zerado. Zerado. As minhas já mandaram 300 mensagens. Pronto, eu estou bem. Né? Porque, né? Tá me perguntando, você tá bem? Como é que tá? Sexta-feira agora sai uma nova marca. Não. Não. A marca eu vou lançar dia 15 de maio. Dia 15 de maio. Junto com a Chivas. Sim. Então, Chivas vai ter um evento foda da Chivas para 150 pessoas. E esse evento, eu tô até falando aqui, mas a galera vai estar me pedindo, mas não é comigo. A Chivas selecionou realmente 150 pessoas para lançar. E o nome do evento é o nome da marca. Que essa marca, ela vai lançar como minha concorrente. 15 dias antes, ela vai ser lançada como minha concorrente. Só que uma concorrente em outra prateleira. Média do produto, R$ 1.400, R$ 1.500. Preço médio do produto. Eu vou ter bolsa, só para vocês entenderem, de R$ 4.000. Mas não é o preço, é o valor. Eu vou ter só 10 unidades do calçado, que é todo feito à mão. Ele conta uma história toda. Da bolsa, eu vou ter uma para cada loja. Então é uma bolsa assinada, uma bolsa exclusividade, tal. né?
E a linha, a marca, ela não vai se limitar só no calçado. Ela futuramente ela vai ter um óculos de acetato italiano. Ela vai para uma prateleira. Hoje a Homem de Sapato ela é considerada premium. E essa vai para o luxo. Então, é o luxo que quem vai saber que vai saber. Só que a brincadeira aí que eu tô na maior empolgação, ninguém vai saber que é minha até dia 15. Toda mídia, jornal, todos os influenciadores, todo o squad, quase que 50 pessoas, jornal Marketing vai pesado divulgar aí. a marca entrando no Ceará. E a marca lá não tem nada vinculada comigo. Tanto é que é outra empresa, é outra história, é outro site. Exclusivo aí, só viu? que ela é dentro da Homem de Sapato. Exclusivo aí pro podcast, viu? Ei, Então, cara, isso é bem interessante. muito massa. Eu perguntei essa parte de marketing, né? Porque assim, é um feedback para as pessoas, né? Que às vezes ficam se limitando a querer investir. E você aqui, um cara como referência, né? Que tem um grande nome, realmente investe e tem que investir mesmo, pesar no marketing para ter seu negócio aí alcançar, né, novos áreas. E hoje a gente tá encerrando aqui, já chegando aqui no finalzinho, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera. Quem tá começando aí, você deu uma aula aqui de network, uma aula de experiência, uma aula de vivência, de realmente, contando um pouquinho da sua história raiz aqui no nosso bairro, né? Contou, lembrou muitos momentos bacanas. Então eu queria que você desse um feedback para aquela pessoa que tá aí começando o seu negócio, seja qualquer segmento, seja no ramo da moda, seja no ramo de qualquer alimentação, enfim, que você possa dar um conselho para ela se você estivesse começando hoje, o que você faria de diferente e em todo o segmento aí, qualquer segmento você possa dar um feedback. Pronto. É o que eu sempre falo. Até tem muita gente que vai lá no meu direct, me fala alguns casos, me pede algumas opiniões, e é uma coisa que eu sempre falo. A primeira coisa é querer saber o que é que você quer. Às vezes você tá começando, mas você nem sabe o que é que você quer. Não, eu quero botar um negócio para me ganhar grana. Beleza, tudo bem. Às vezes vai pra CLT é mais fácil. Pelo menos tá ali, CLT pelo menos você tá lá dentro, você pode fazer o seu, né? E hoje gente que pelo menos queira trabalhar é difícil. É difícil. Hoje as pessoas acham difícil trabalho, mas não é não. Trabalho, se chegar alguém hoje assim, que eu quero, cara, nem que não tenha vaga, a gente arranja. Então que hoje o mal, tu pode conversar com todos os empresários, como você falou, de todos os segmentos, conseguir pessoas que queiram mesmo, que queiram trabalhar, independente. É por isso que eu tô lhe falando. A primeira coisa é saber o que você quer. Não, eu quero. Cara, uma coisa que eu mais bato forte. Se você quiser mesmo, hoje, diferente de muito tempo atrás, hoje tem vários caminhos. Hoje tem a internet aí que tá te ajudando para isso. Agora, cuidado só com os falsos gurus, né? Que senão você Isso, é verdade. vai muito na base da ostentação. Pezinho no chão. Humildade mesmo. Você não sabe o dia de amanhã. E, cara, vai pra cima. Tipo assim, uma coisa que eu sempre falo, você não tem nada a perder. Quando tu fala assim, eu tenho. Quando tu vai descobrir lá atrás, cara, eu não tenho. Eu disse, não, eu tenho minha família, eu tenho minha... Beleza. Mas, cara, e se tu ficar no mesmo canto, você tá triste, pô. E às vezes, essa pergunta ele já sabe responder. Ele sabe os caminhos. É por isso que eu sempre volto atrás. Eu pergunto, cara, você mesmo já sabe a resposta. Você sabe. Se você... Eu dou o meu exemplo, mas tem vários outros exemplos muito foda que os caras vão atrás e tal. Então, assim, não desistir, né? Uma coisa até que é bem clichê que todo mundo fala, mas não é só desistir, não, cara. O cara tem que ir mesmo e com garra. Todo dia o cara vai ser humilhado. Se você ficar pensando em um nome humilhação, todo dia você mete as caras, tipo, todo dia recebe um não, todo dia vai acontecer tanta coisa que eu já conheço tanta gente boa que desistiu, assim, quase chegando, cara, não, eu não vou porque não dá certo pra mim, não tá dando. Cara, dá. Então, assim, para de se vitimizar, vai pra cima. Então, assim, principalmente pra ser empreendedor, cara, aprende a na dor. Todo dia uma cacetada, todo dia eu resolvo problema, todo dia. Deus sabe. Eu dei o exemplo lá do Beto, né, cara? Num dia lá ele nem precisa, tava resolvendo, tava gritando lá. Resolvendo Várias coisas. Então, assim, todo dia. Quem entra nisso pensando que vai ser um mar de rosas, tá ferrado. Então, assim, ou quem entra só pela grana, busca um CLTzão, vai lá e ali tem um fixo pra ti, tu vai buscando outras coisas, até pra tu ter essa base, mas tu vai sempre ficar nessa.
girando, entendeu? Massa, massa. E uma coisa que, da sua característica que você falando, né, contando um pouquinho da sua história aí, uma coisa que eu percebi em você é que você é muito de servir. Você serviu primeiro as pessoas, você aprendeu primeiro para hoje você conquistar tudo que, e até mesmo o seu patamar que você está hoje, você ainda é muito de servir. Né? Você é um cara que está servindo seus colaboradores, seja com network, seja com experimento, seja com conversa, seja com motivação, né? Tá servindo a sua família, né? Seja através de vir aqui para o Juncera muitas das vezes só para poder relaxar, para poder descansar naquele seu momentinho, naquele seu mundinho, né? Então eu acho que você é um cara muito de servir, cara. E que história massa, bacana. A gente contou aqui a história do Jonathan, o homem do sapato, raiz aqui do nosso Conjunto Ceará. Contou um pouquinho. A gente vou querer ele receber aqui, quem sabe daqui a um ano, para contar sobre esse lançamento novo que você vai ter aí. Que exclusividade o homem liberou aqui pra gente. E olha lá se esse podcast não sair no dia do lançamento dele, né? Sair, então assim, então é isso aí, cara. Eu acho que, assim, sua história foi linda, né? Espero que Deus te abençoe e continue abençoando você, sua família, te dando sabedoria, né, nos seus negócios. Meu irmão, e muito obrigado por ter recebido aqui, certo? Esse momento aqui, agora a gente compartilha pra você falar pra galera de casa aí qual é o... É fazer o merchan, né? O famoso merchan, pra galera seguir, né? Seu Instagram, falar o Instagram, como é que faz pra poder comprar o sapato, como é que faz pra poder ter a chegar até a parte lá da marca. Conta um pouquinho aí, faz o teu merchan agora. Agora esse espaço é seu. Opa! Aí, né? Aí já é da... Sou de vendas. Então, assim, como ele mesmo falou, a gente só não vende sapatos, a gente vende sapato também. Então, a marca Homem de Sapato é uma marca que ela tem isso, como você mesmo disse, de servir. Então, o sapato bom tem vários locais, mas a gente tem os nossos diferenciais, que é o quê? Esse acompanhamento, esse cuidado, esse zelo, isso de você... Hoje é um dos pontos mais fortes de eu mandar o sapato ainda para casa do cliente. Então isso aí a gente ainda faz. Tem os vendedores como o Clisma, como os outros, mandam para casa, vai atender em casa, ainda tem isso. E é uma marca que tem raiz, né? Então o Instagram da marca oficial é Homem de Sapato. O meu é Jonathan, @JHONATAN, Jonathan, só Jonathan. Lá eu compartilho um pouco. Esses dias tá historizando, mas quando sair, e eu lá compartilho o dia a dia. Então é bem legal, como tem as histórias dos sapatos, as histórias das linhas. E tem o site também, homemdesapato.com.br, também bem legal. E tem mais o quê? Vendas pelo WhatsApp, social selling, onde a gente ficou muito forte, onde você vai lá e hoje a gente vai estar estreando algo bem legal esses dias, que eu vou ter um consultor dedicado de imagem. Não é para te vender, tá? Qual é hoje o maior dilema do homem? É de saber com que usar. Sim. Porque muito homem fala assim, cara, eu tenho um monte de sapato teu, eu não quero ficar cafona, eu quero usar um negócio para combinar. E esse é o mal do mercado, porque, tipo, não tem ninguém ali para te ajudar. Ou tem lá, tu tem aqueles cursos de imagem pessoal. Então a gente tá conseguindo ter uma pessoa, e é um dos nossos consultores, ele vai ser um consultor de cara lá. Ah, eu tenho um sapato, vou dar exemplo, tá? Eu tenho um sapato lá da Democrata. Mas eu posso entrar no WhatsApp e conversar? Pode sim, ele vai te ajudar. Cara, eu quero ir para um casamento, quero ir para uma festa, quero ir para um evento. Vai lá, fala com ele lá. Então, é uma parada do servir, certo? Então, isso aí, para mim, é uma coisa muito diferente. Eu acho que no mercado, se tu olhar masculino e feminino, ninguém tem isso. Tem, se o cara quiser te vender. Ok. Sim. Hoje, todos os meus vendedores, eles viram consultores de imagem. Mas esse vai ser dedicado para ser consultor de imagem. Tu compra depois se quiser. Ele te dá dicas onde pode comprar. Exclusivo pra isso, Exclusivo, né? ele vai te ajudar. Cara, eu vou ter que dar uma saída hoje. Tô aqui com um monte de roupa. O que é que eu faço? O que é que tu tem? Aí o cara começa a perguntar. E essa pessoa que tá nessa... mais ou menos com essa função, ele ama fazer o que faz. Então isso aí vai ser muito massa pra gente. Já tem a conexão com algumas marcas. E quem é que tá pagando mais ele? São os patrocinadores dele em geral. Que ele vai ter de marcas que já vestem ele por si só. Então ele vai te ajudar. Então ele diz, olha, isso aqui, qual é o sapato que tu tem? Cara, eu tenho esse aqui, tenho esse aqui. Mas, cara, eu tô em dúvida, eu vou pra um casamento, eu sou convidado. Só que lá tem passeio completo, e aí? Ah, o cara vai ajudando. Não, eu quero ir com sapato preto, calça branca. Não, peraí. Vamos
vamos negociar aqui? Vai com esse bege, vai com essa paleta e tal. Então, isso pra mim, tô dando em primeira mão aqui, viu? Então, Olha a gente aí. vai estrear isso. Já vou Esse usar, viu? Já trabalho vou pra lá, mim- ei. Aqui, ó, vou assim, tal, tudo mais pra tal canto. Você entendeu que sapato é consequência? A gente não vende sapato. Que Então, massa, é a viu, parada mano? de servir. Jonathan, onde... Cara, isso é gostoso. Então, isso é o nosso diferencial. E por isso que a marca, hoje, não só no Ceará, como fora, é bem vista. Também lá no mercado de moda masculino. Muito massa. Muito massa. Eu vou fazer questão de conhecer sua loja hoje em dia. E eu já te faço convite aí pra vocês irem lá, pra gente tomar um café. Tem a loja do vamos lá. Shopping Rio Mar, também é legal. A gente fez um coffee wine atrás, tem uma adega. Aqui tem quantas lojas aqui em Fortaleza? Duas. né? Tem Rio lá Mar e e a da- do... E a Vigílio Távora. Vigílio Távora, Aí né? tem o lá da Vigílio Távora, que é maior, e tem a do Shopping Rio Mar, que é onde fica lá no, tipo, lá no corredor ali do Homem Moderno, a gente até brinca, frente a Ricardo Almeida, frente a Sérgio. E tem uma parte de trás que pra mim é o mais gostoso, é uma salinha parecida com essa, mais rebaixada, o som é dimerizado, tu pode escolher o som que tu quiser, o ar-condicionado é menos, e tem uma adega, e pode tomar um vinho, sem custo, tá? Muito Muito rapaz. um drink. Olha aí. Vamos lá. Esse rapaz se sentia elegante, né? No ambiente, né? Ah, gostou. Vamos Vai lá, ser. toda a turma que tá convidada, Boa. viu? Bruno, Elton. Aí, pá, Estamos convidados aí, Neymar. conhecer lá. 2.0. Neymar é outro homem. Em maio Pronto. 2.0. Irmão, vou encerrar aqui, tipo assim, como quase todo podcast. O podcast do Conjunto Será Ordinário é a realização de um sonho. Você foi um dos primeiros nomes que a gente pensou aqui, né, pra contar a nossa história, a sua história, a história do Conjunto Ceará, a sua relação com o nosso bairro. Muito obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. A gente aprendeu demais com você aqui, né? E espero trazer na próxima temporada aqui, você contar boa, coisas claro. novas também. Contar aí essa experiência, essa vivência, contar a evolução ainda um pouco mais, né? Porque realmente sua história, cara, do começo ao fim, né? Foi uma história de superação, foi uma história de realmente de você se encantar de conhecer um pouquinho mais, né? Do Jonathan, que saiu do Conjunto Ceará e hoje em dia aí nacionalmente é conhecido, né, cara? Então, assim, foi uma honra pra gente aqui, só tenho a agradecer, né? Pela sua humildade, pelo seu carisma, né? Pela sua forma de ser essência com as pessoas, né? De servir as pessoas. Então, cara, maravilhoso. Você é um cara, assim, fora do sério, realmente tem toda bênção, né? De estar onde está hoje. Então, realmente, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Esse nosso podcast é realmente para contar a história das pessoas do nosso bairro, né? À toa que a gente vem contando, compartilhando, né? Tivemos outros moradores aqui contando um pouquinho da sua história, das adjacências também. Então, assim, é uma idealização de um sonho para a gente realmente tornar o nosso bairro cada vez mais conhecido, cada vez mais. Quem sabe, Deus abençoe, tem aqui um homem do sapato aqui no Conjunto Ceará, né? Não, e eu sempre falo para alguns amigos lá desse trabalho que você faz, que é incrível, desse Conjunto Ceará Ordinário. Você conseguiu, depois do Fortaleza Ordinária, você é o que mais Secundários. interage, ali tem vida, né? Então a gente vê que tem alguém ali atrás, aquilo ali é surreal. A gente, mesmo de longe, a gente acompanha aquilo ali, eu disse, cara, é massa, e a gente se conecta. Então se parece que eu tô lá. É igual coisa que às vezes alguns clientes falam assim, cara, quando tu vai falar dos sapatos, parece que eu tô lá vendo. E é da mesma maneira, meus parabéns. Isso aqui é só o começo, tá? Eu vejo esse amor de vocês, eu vejo essa dedicação. E o que precisar, meu irmão, eu tô aqui dentro. E vamos aí, viu? Ei, meu irmão, obrigado, viu? Gratidão. E o Jonas vai estar também no Arraiá. Já faço o convite aí pro Arraiá Boa. do V4, É, né? V4, os amigos do Patrocinador V4. aí, patrocinador master, quem sabe. Esse ano eu tô com um aumento de sapato lá. Olha aí, viu? pronto, bom, ei. muito bom. Vai ter. Rapaz, Eita, já vai teve um falar. negócio, vai ter um evento lá muito top lá da Festa Junina. E você já convida aí a galera aí pra você ser um patrocinador master, viu? Boa. E muito massa. A gente tá lá organizando lá junto com isso, com o Elmar, com a galera, com a turma todinha lá. Iris, cara, o Iris é muito especial, né? Isso. O Iris, a esposa do Iris que fez o meu implante. Oi, olha aí. Foi, ó, ainda tô todo... Aí, primeira mão, viu? Exclusividade, viu? Exclusividade aí pra galera. E outra coisa, ele me veio o convite, cara. Ele falou assim, Jonathan, dia todo. Eu disse, cara, vou tá careca. Sou altamente vaidoso. Vou tá coisando. Aí eu disse, não, né? E Foi. eu não queria nem vídeo boné, né? E evito tá usando, mas... E foi mesmo. E a gente fez o convite aqui e disse, não, Ney, ó, eu vou botar um negócio ali e tal. Mas não tem problema, não. Eu, não, cara, mais fácil isso. Então, pronto, vamos botar pra outra e tal. Foi. E o cara realmente veio, cumpriu, o cara de palavra, viu? E vai estar aí com a turma do V4 como patrocinador master, se Deus quiser, viu? Bora Ei, lá, meu né? irmão, obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe, viu? Obrigado aí, contar a história, compartilhar. E é isso aí, galera.
Tamo Tamo junto. junto. Tá contigo, meu produtor? Tá contigo. Um abraço. Até a próxima. Tchau.